cuscuzeiros e cuscuzeiras, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o senhor Luiz Fernando Bedori, engenheiro, pai, em primeiro lugar, esposo. E o que mais, senhor Luiz Bedori, o senhor tem para nos contar? Olá, que honra estar aqui com vocês, que honra esse convite. Todo nosso. Então vamos falar um pouquinho do Luiz Fernando Bedori. Nasci em São Caetano, ABC Paulista, cresci no Rude Ramos, ali em São Bernardo, depois em Santo André. Com 12 anos, minha mãe se divorciou do meu pai, mudou para o interior, e aí eu fui para Presidente Prudente, muito calor, um absurdo, Imagina. 40, 45 graus na Não mais sombra. que o Nordeste, mas acredito que seja. É verdade. E aí nós, depois, morando 2 anos em Presidente Prudente, fui morar em Tatuí, interior de São Paulo, com a minha mãe e a minha avó, cuidando da minha avó também com mais de 90 anos, dar um suporte para ela. E aí com 14 anos deu um estalo na minha cabeça, depois lendo um pouquinho descobri que à luz da psicologia, em torno de 13, 14 anos, a criança tem o adolescente ou pré-adolescente tem uma curiosidade, né, de viver com o pai. Eu vivi isso na prática, Legal. deixei minha mãe lá, minha avó numa casa com 4 quartos e fui dormir com meu pai num sótão que você tinha que trocar deitado, não dava pra ficar de pé, porque Nossa. era um sótão mesmo assim. E aí queria ter essa experiência de viver com ele, e aí comecei a viver com ele ali. Entrei no mundo das drogas por um período, tem uns momentos polêmicos, eu vou deixar pra gente conversar daqui a pouco. Sim. E então eu fui me envolvendo com o mundo da música também no interior, aprendendo a tocar acordeon, fui me desenvolvendo nessa área, mas com 17 anos encontrei Jesus, e aí tudo foi ressignificado, e aí eu alterei minha vida profissional de músico para a área industrial, fui fazer técnico em automação industrial, depois fiz engenharia eletrônica, depois me pós-graduei em administração de manutenção industrial, exerci carreira em multinacional, até chegar ao cargo de supervisão de departamento. E aí, em 2015, fui separado para começar a cuidar de uma igreja. Então, foi no momento que eu era responsável por um departamento, me vi pastoreando uma igreja, minha esposa com 15 dias de gravidez da nossa primeira filha. E aí vários desafios acontecendo, e eu resumindo bastante aqui a conversa, né, mas a gente vai mergulhando nos temas aí. E aí, diante de alguns traumas, diante de alguns desafios, Deus foi formando, né, foi formatando aquele que hoje tem pastoreado a igreja de Itapevi, né, tem buscado se desenvolver como pastor, como ministro do Evangelho, como cidadão, né, em meio a uma polarização política a qual nós estamos Como hoje. é que foi, pastor? Eu vi que o senhor foi ali para o meio da muvuca, para a coisa toda acontecendo. Como é que foi isso? Como é que foi participar desse momento tão importante no nosso país? Eu aprendi, né, lendo as Sagradas Escrituras, que no primeiro momento, que qualquer tipo de questionamento às autoridades governamentais era rebelião. Né? Só que aí um pastor me ensinou que na democracia não é assim. E aí foi quando realmente uma chave virou, né? Porque quando Jesus, né, ou todo o contexto bíblico, nós temos monarquia, nós temos governo de imperadores, nós temos... E ali sim, né, a opinião popular não tem validação porque são outros tipos de governos. A democracia, o artigo 1º já convoca o povo, né? Todo o poder emana do povo, que exerce de forma direta, né, através dos seus representantes legais, né, são os deputados, são os vereadores, a galera do poder executivo, ou de forma direta, né, quando a sua voz não é ouvida. E aí foi quando eu comecei a entender que como cristão, né, e cidadão, nenhuma democracia eu preciso, né, me manifestar, porque todo o poder emana do povo. Então, por exemplo, se eu estivesse morando na Coreia do Norte, aí sim eu não poderia, porque lá tem o imperador, tem o cara que dá as ordens. Na democracia, não. Nós temos que exercer, e na verdade todo o poder começa, né, do povo. E aí foi quando eu comecei a mergulhar e compreender um pouco do cenário político, porque da polarização. Meu apóstolo, né, o apóstolo Rina, dando um curso fenomenal de, né, bastante tempo de aprendizado, para entender o que é esquerda, o que é direita, o que acontece e como fazer essa diferença, né, porque ainda tem um grande preconceito, né, na igreja, de uma forma geral, de que religião e política não se misturam. Não se misturam. E você não tem parâmetro bíblico para
para respaldar esse tipo de posicionamento, né? Não tem parâmetro bíblico, porque tudo que nós fazemos, precisamos fazer com excelência. Em uma democracia, o povo é demo, né? Então, o povo ele tem a responsabilidade de votar consciente, né? E quando a sua voz, por exemplo, não sei se é o caso de alguém que está assistindo, você votou em um representante parlamentar, esse representante foi censurado. Sim. Então você tem lá uma pessoa que teve 1.400.000 votos, e essa pessoa não pode se manifestar, 1.400.000 vozes foram caladas. Numa democracia isso é um crime, né? Independente do que ele esteja falando, ele é parlamentar, parlar, né? Então ele está ali para falar a sua opinião, sua visão de mundo, o que ele representa, né? E a partir do momento, não importa, né? Ele é censurado, essa voz é calada. E aí o povo precisa, né, se manifestar de forma direta. É o que nós temos visto, né, no Brasil, desde 2014, começaram muitas manifestações, né? O brasileiro não se posicionava desse jeito, mas entendeu realmente que na democracia a manifestação não é rebelião. Ela é simplesmente o artigo 1º da Constituição, você está participando. Direito, né? Está participando do processo político. A democracia, ela exige isso, né? Todo o poder exige ali do povo. Então faz parte você questionar, né, você participar, principalmente quando um dos poderes que nem é colocado pelo povo, né, que é o poder judiciário, que eles só entram por indicação ou por concurso público, eles começam a prevalecer sobre aqueles que foram colocados pelo público, né? Então o povo coloca o representante e um poder que nem é colocado pelo povo, ele começa a censurar. Então isso é algo muito grave em uma democracia. Você começa a viver, né, uma ditadura do judiciário, que é complicado porque você não tem para quem recorrer. Então todo esse cenário... Agora, qual que é o grande desafio? É separar isso, né, do púlpito. Então, na igreja, a gente respeita quem tem visões marxistas, quem tem visões, a gente respeita, mas nós nos posicionamos, né? Então, o nosso apóstolo ele é muito posicionado em relação a isso. A visão do conservadorismo, a visão, né, do marxismo, e se for falar disso eu falo horas, que é um assunto que eu gosto, né? Eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de falar sobre esses espectros políticos, né, para a gente compreender um pouco melhor. Então, por que, né, essa questão do espectro político? Eu vejo que assim, quando você lê na Bíblia, que no fim dos tempos, né, o amor de muitos se esfriaria, nós nos tornaríamos deuses de nós mesmos, a palavra de Deus ia ser zombada. Eu gosto de ver também, por exemplo, quando tem promessa sobre a nossa vida. Você vai ser um pregador, você vai ser um profeta, você vai ser... Eu tive promessas com 20, 21 anos de coisas que eu estou vivendo hoje. Só que o que eu gosto de analisar, os processos. Eu gosto muito de entender como que a coisa aconteceu. Porque assim, Davi não virou rei do dia para a noite, né? O apóstolo Paulo não virou o apóstolo que virou do dia para a noite. Eu amo entender os processos, porque é ali que a coisa acontece. Como foi a essência da coisa, né? O buraquinho da ferida que você Foi colocou lá. o dedo e machucou de novo. Porque você vê o bolo pronto, você fala, uau, né? Mas como é gostoso você entender como que a coisa Todo o aconteceu. contexto. Então, quando a gente vê Deus vai levantar um profeta, cara, igual no meu caso, perdi meu pai, vou falar um pouquinho ao longo da nossa conversa, os traumas que eu vivi na área sexual, todos os problemas que nós tivemos, mas você começa a ver que eram processos de Deus para, né, fazer com que você chegasse naquela formatação, daquela forma que Deus queria. Olhando isso, né, quando eu olho para as promessas ou para as consequências bíblicas, eu vejo que existem ferramentas ideológicas que o mundo usa, né, que Satanás usa, para chegar naquele ponto. Então, hoje, com o marxismo cultural, né, que é basicamente você pegar a Bíblia, mas é colocar tudo nas costas de Karl Marx. Né, mas não foi ele, né, ele tem muita responsabilidade nisso, mas tudo que foi Gramsci, todas essas, né, ideias ficaram formatadas e a gente chama de marxismo cultural, né? Então, que é uma cultura antibíblica. Totalmente. Então eu vejo que ela é a principal ferramenta para chegar naquelas promessas. Então quando você olha um povo amante de si mesmo, que não respeita a zomba da palavra de Deus, que, né, enfim, muitas vezes hoje é muito comum um cara que nem é cristão querer falar como que eu devo ser cristão. Sim. Né? Então, mas você vota em tal pessoa, você sim, mas você é cristão. Eu falei, Como sim, assim você vai fazer por isso mesmo. Né? Eu não estou procurando. E aí você começa a conversar sobre o tema, por quê? E a Bíblia fala daqueles, né, que nem são e iam falar como que a gente tem que ser, né? Mas como que você compreende? Eu vejo, né, que são ferramentas políticas que elas vão sendo utilizadas
para chegar naquela condição final. Então, o marxismo ele nos leva por esse caminho. Vai levar por uma sociedade pervertida, né, completamente deturpada. Mas para quê? Né? Porque você cria uma sociedade frágil. E uma sociedade frágil é governada com tranquilidade. Né? Por exemplo, por um judeu que com 13 anos ele é reconhecido como homem diante de toda a sociedade, e ele já assume responsabilidades na sua família, né? E ele tem que casar ali com 18 e já com 20 anos ele já é um pai de família, deve ter 3, 4 filhos, né? E já tem essa maturidade. Um cara que está na cultura marxista, ele não sabe qual é a sua opção sexual com 30 anos. Aí às vezes chega com 30 e ele acha que... árvore, né? E tá tudo certo. casa aí. Então, aí você cria uma sociedade absurdamente fragilizada, uma sociedade que, por exemplo, o cara chega com... Igual eu vi esses dias uma menina de 22 anos chorando porque ela tinha que trabalhar. Meu Deus. Eu não gosto de trabalhar, eu tenho que trabalhar, é porque tem que fazer alguma coisa que eu não gosto, né? E a Bíblia diz que é do suor dessa terra, e a Bíblia diz diversos pontos que a gente vai ter que fazer coisas que a gente não quer, não é, né? E só que o marxismo ele produz uma sociedade frágil. Uma sociedade frágil você governa com tranquilidade. Vai governar, tentar estabelecer a tua visão sobre um crente bem enraizado. Hoje a gente vê mártires, caras que eles dão a vida, morrem porque eles, né, não deixam que nada entre na relação deles com Deus. Então, ou você pega um judeu bem enraizado, um crente bem enraizado, né, a visão de mundo dele vai ser uma visão forte, um cara que você não vai conseguir manipular com facilidade, né, porque ele tem estruturas, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele é filho de Deus no meio do macaco, né, ele sabe que das promessas que Deus tem sobre a vida dele, então isso dá estrutura. E é difícil você governar uma sociedade assim. Então, a ideia é fragilizar tudo para que você estabeleça um governo com tranquilidade, sem maiores dores de cabeça. Eu amo falar sobre esse tema, se deixar eu falo bastante. Imagina. Voltando ali para a questão da vida profissional, como é que foi ser um garoto, posso usar a palavra no mundo, né? Sanfoneiro, viajando, como é que foi esse trâmite todo, assim, entre os seus pais, de permitir ou não, ou você era tipo, vida louca, tô indo, fui, como é que foi? Até é importante, né, a gente entender, o mundo diz que você não deve ouvir seus pais, né? Cara, eles são caretas, eles não têm noção, são velho antiquado e tal. Depois eu fui descobrir que isso é até uma ferramenta marxista. Por quê? Os teus pais vão falar, esse regime não funciona, isso não... Que nem meu pai vivia falando para votar no Enéas. Fala, cara, esse cara é louco, né? Depois, analisando os vídeos dele hoje, eu falei, uau, fantástico, né? E eu votei numa outra pessoa que muito não tinha... Muito engraçado, mas prestasse atenção no que ele falava. E meu pai falava que... Só que quando meu pai falava, eu aprendi na escola que não tem que ouvir pai e mãe, porque eles não sabem o que eles estão falando. Até hoje, né? Então, meu pai falava para tomar cuidado com algumas coisas e tal, mas eu não sabia o que estava falando, na verdade, né? Eu quase que não voltei do buraco que eu entrei. Sim. Então, assim, quando eu fui morar com a minha mãe, eu fui lá pro interior, Presidente Prudente, e aí num domingo, sem ter nada para fazer, minha mãe falou, vamos lá num forró, lá num negócio, né, e tal. E aí eu falei, vamos lá, terceira idade e tal, a gente foi. Eu cheguei lá e eu vi uma sanfona, né, cara, e eu nunca tinha visto aquilo. Aí eu olhei aquele negócio, né, e aí abre e fecha, e sai som daqui, sai som de lá, um negócio complexo demais, pra caramba. Né? Aí eu falei, eu quero tocar esse treco aí. Aí eu peguei meu videogame, eu tinha um Super Nintendo, fui numa loja de troca tudo. Mentira! Eu tinha a fita do Donkey Kong, eu tinha várias fitas legais. Caramba! Aí eu peguei o videogame e troquei numa sanfona. Aí cheguei, peguei a sanfona em casa, catei ela, não saía som de nada. Eu falei, cara, como que faz esse negócio aqui? Aí beleza, né? Peguei, fui para uma aula, comecei a fazer aula e comecei a tocar. E ficava, como eu estava morando numa cidade nova, não conhecia ninguém, um calor insuportável, é muito quente. Aí eu ficava 8, 10 horas com uma sanfona no peito, porque não tinha mais nada para fazer, né? E aí eu fiquei ali, fui desvendando ela. E minha avó, com 90 e poucos anos, ficava ouvindo, né? E ela ficava dando as opiniões dela, conhecia os bons sanfoneiros, né? E aí ela foi dando a opinião dela, e aí eu fui evoluindo. Quando eu fiz 2 anos de acordeon, mais ou menos, fui morar em Presidente Prudente, né? E aí lá em Prudente teve um momento que foi complicado, que eu estava estudando sanfona e tal, né? E aí eu comecei a me olhar no espelho, assim, né? E aí eu falei, eu não sou muito parecido com meu pai, né? Aí, senhores jovens, acho que quando você vê assim, pai de família, pastor, estruturado, né? Aí foi ali que eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, o meu pai não é meu pai, né? Aí ela olhou pra minha cara assim e falou, não é.
Uou. Uau! E aí eu peguei, mas como assim, né? Aí ela, comecei a conversar com ela e ela explicou que ela adulterou uma vez, e aí eu era fruto desse adultério, tinha 13 anos, cabeça tudo bagunçada, mas apaixonado pelo meu pai, que sempre foi meu pai, e o outro não sei nem quem é direito, Quem né? faz é o que... Aliás, quem cria é quem é o pai, né? E aí com Tá 13 tudo anos eu tive certo. essa informação, né? E aí eu liguei pro meu pai, que é o meu pai, e pronto. E aí eu conversei com ele, não sobre esse tema, mas mais admirado ainda por ele, por ter Sim. me criado, por ter dado nome, por ter tudo e não Segurou fazia da diferença onda de nenhuma. tudo, né? E aí, mais admirado por ele ainda, já tinha grande admiração por ele. E aí foi um choque com 13 anos, né? Cabeça, né? Tudo aquela confusão tal, de hormonal, e você não Sim, sabe o que sim. você é e tal. E o menino, ele fica mais esquisito ainda, né? Porque é um grande choque isso, né? Até eu vou conversar com Deus lá na glória. Porque a menina com 13 anos, ela começa a ficar bonita, ela começa a chamar a atenção. O menino fica com a orelha comprida, o nariz esquisito, tudo torto Muita lá. acne. O braço fica maior que a perna, o negócio, né? Até ajustar a coisa. Eu tava toda essa Olha, confusão. não é bem assim não, hein? Porque é um grande choque, né? Eu vi assim, minhas primas da mesma idade, né? Os tios tratando melhor, né? Os primos, tudo, aquela coisa, né? Vai ficando mais E eu bonitinho. tudo torto lá, velho. Apesar que não arrumou muito, mas aí foi, né? Aquela coisa. E aí eu descobri ainda essa informação esquisita, né? Sim. E aí eu falei, uau, né? Mas beleza, segui. E aí também me deu uma vontade de morar com meu pai. E aí eu conheci uma banda, né? Uma banda me achou, na verdade. Pô, cara, eu tava na faculdade, tava, Isso conversei com quantos anos? Isso com 14. Uau! Aí me acharam. Aí fui lá fazer um teste lá com o pessoal da banda, gostaram, me chamaram, chamava Lua de Maia. Nossa. Aí comecei a tocar com os caras. Aí começamos a tocar e saímos 6 meses e começou a virar. Eu comecei a ficar 8, 10 horas com a sanfona e aí eu já comecei a ter acesso a excelentes sanfoneiros. Sim. Enoque Virgulino, Dominguinhos, né? E aí comecei a ter acesso a esses caras. E aí fui me profissionalizando. Fui me profissionalizando, eu comecei a receber outros convites. Recebi convite do Arleno Farias, ele queria que eu fosse sanfoneiro dele, um cara bem conhecido no Nordeste. E só que ainda estava segurando pouco, porque eu tinha 15, 16 anos até aí. Eu falei, cara, eu vou me profissionalizar mais para depois eu me lançar mesmo, né? E aí foi quando eu investi numa sanfona boa, peguei uma Todesquim Super 7 e comecei a dedicar a minha vida nessa linha. Só que aí eu conheci as drogas, né? E aí comecei a fumar muita maconha, muita. E aí comecei 3, 4, 5 vezes por dia. E aí chegou um dia que eu comprei uma quantidade considerável, que já dá prisão, né? E meu pai militarzão, ele se ligou, né? Que eu tava trabalhando com ele no mercado. E aí passou o entregador, que já tinha tipo um delivery, né? Disque droga. Aí os caras chegaram, né? E o cara chegou, aí fez o barulhinho no estoque, né? O barulho do portão, aquele barulhinho, né? Clássico. Depois, e o cara passou. Quando o cara passou, meu pai já pulou o balcão com a mão só. Uau. Meu pai era embaçado. A pique dele era mais duro que essa madeira. Jesus. Aí ele pulou assim, né? E foi pro estoque. Eu falei, mano do céu. Ferrou. Agora. Jesus. Deu Jesus ruim. não, porque eu não sabia nem o que era. Deu ruim mesmo. Foi, agora o bagulho vai ficar louco, velho. Aí ele pulou lá, aí eu comecei a ouvir, cada caixa que ele virava, dava um nó no meu ser. Aí plá. Aí ele virou, quando ele voltou assim, cara, maconheiro tudo bem, mas traficante não, né, meu? Eu falei, não, pai, é pra mim usar, mas cara, não é possível que você tá fumando tudo isso. Era um Passar o negócio ano inteiro? Aí ele catou, voltou e começou a ligar pra polícia, né? Aí eu falei, pai, o que você vai fazer? Não, traficante a gente denuncia. Aí eu falei, pai, eu tenho 15, 16, eu tinha na época 16 anos, eu tinha o cabelo comprido aqui, né, branquinho. Nossa. Falei, pai, você sabe o que vai acontecer comigo na cadeia, né? Eu vou virar algum tipo de amiga lá dentro. Você ia pra FEBEM primeiro, né? Aí ele falou, o mundo não é tão justo assim. Aí ele desligou, né? Aí ele falou assim, pô, aí me deu uma encarcada e tal, né? E aí eu falei, não, pai, eu vou pra igreja com o Igor, né? Que o Igor já tava indo na igreja, meu irmão do meio. Eu já pastor em Recife. Aí ele pegou e eu comecei com ele pra passar um pano, né? Nossa. Aí peguei um culto, já saí chorando, desidratado, lá na Turiaçu. Primeiro culto do Bola de Neve na Turiaçu. Papai já te torceu, né? Aí Jesus já pegou lá de jeito. E aí eu comecei a ter experiências muito fortes com o Senhor. Né? Aí eu fui um dia para passar o pano e todos esses 8 anos, Glória né? a Deus. Todo domingo. E aí eu conheci Jesus ali e aí foi uma grande dificuldade, porque o forró, né? Porque eu comecei a tocar músicas sulistas em Presidente Prudente. Como é lindo, né? Então, Vaneirão, né? Aí quando eu vim para São Paulo, o que tava pegando era forró pé de serra. Sim. Então,
E aquilo foi entrando na minha veia de um jeito, né? Tanto que quando eu me converti, eu fiquei uns 3 anos sem ouvir, porque eu ouvia e me dava uns tico-tico ainda. Sim. Aí eu comecei a ouvir aquilo o dia todo e recebendo muitos elogios, e o Enoque Virgulino uma vez falou, cara, esse menino aqui é a promessa, tal, não sei o que lá, né, do forró, e comecei a ter muita prospecção, comecei a tocar em outras bandas, aí comecei a fazer gravações, e a coisa começou bem nesse momento, né? Eu comecei a ir para a igreja. Aí eu tive o maior convite, né, até aquele momento, com 17 anos, o Ariano Farias queria que eu fosse o acordeonista dele, ia ter um salário, ia ter uma estrutura, né, e aí foi realmente aquele momento que eu tive que parar e pensar, e por quê? Eu tomei essa decisão pessoal de ter que me desvincular. Eu tenho amigos que conseguem ser músico no mundo e ser cristão, né, eu não conseguia. Então, eu saía às vezes no culto na quinta-feira, na Turiaçu, ia tocar no Largo de Pinheiros, em São Paulo, eu voltava bêbado, porque não tinha estrutura para falar não tinha nenhuma, né, e aí foi quando Deus falou que o louvor, né, era para adorá-lo, que ele iria me dar uma outra fonte de renda, que ele iria me honrar de outra forma, e aí foi quando eu decidi realmente abrir mão, e aí foi o Isaac, né, um dos primeiros da caminhada, a primeira entrega realmente que eu falei, não dá para continuar, e aí foi uma grande renúncia. Para mim foi um negócio... E aí eu recebi 2 grandes convites bem nessa fase. Quem, né, tá na caminhada sabe como funciona. Com certeza. Você começa a se posicionar, os pratos de manjar vêm, né, as lentilhas vêm, as coisas elas aconteceram. Meu irmão ficou bem contente quando ele ouviu alguns nãos que eu fui dando, né? Ele falou, caramba, o cara tá posicionado. Coisas que eu esperava, né? A vida, assim, 3, 4 anos esperando, e eu tive os convites nesse momento. E aí foi quando Deus um dia me visitou, falou que ele ia me colocar na área técnica, né? E aí um amigo meu me ligou, falou que tinha um curso técnico lá, que daria para eu fazer uma bolsa e tal, que estavam dando uma promoção. Aí eu fui lá, fiz a prova, passei e comecei a fazer técnica e automação. E aí eu mergulhei na área técnica. Então, com uns 6 meses fazendo curso de automação industrial, meu professor já quis me contratar. Uau! Aí eu fui estagiário Até então, antes da sanfona, na sua mente não passava nada? Nada. Assim. Foi realmente, eu queria fazer faculdade de música e ser músico, né? Sim. Aí o acordeon, a sanfona era o primeiro instrumento, né? Mas aí eu queria me profissionalizar em outros, virar produtor musical, né? Alguma coisa do tipo. E é uma área muito promissora, tanto que eu já falava isso há 18 anos atrás. Eu falei, hoje o que está explodindo é o forró, mas vai explodir o sertanejo. Sim. Porque eu vim do sertanejo do Presidente Prudente, falei, cara, aquilo ainda vai... E quem, né, estuda música vê que existem ciclos, né? Então, era o ciclo do forró muito forte, mas eu falava para todo mundo, quem me conhece há 20 anos, ouvia, cara, vai vir o sertanejo forte, né? Quem surfar essa onda... Então, eu já estava estudando sertanejo. Depois que veio surgir esses caras que a gente ouve aí... Ali de 90 até 98, 99, era o sertanejo raiz mesmo, gostoso de se ouvir. Aí depois disso apareceu ali um tal de universitário, e aí bagunçou tudo. Mas eu já falava isso, falei, cara, e realmente amigos que ganharam muito dinheiro tocando, produzindo essa galera. Porque eu via que, e o acordeon ele tem né, a gama é muito vasta, então você pode fazer música sulista, você pode fazer nordestina, se você se especializar, você vive tranquilamente. E eu tava focado, e inclusive nessa fase eu ia comprar o acordeon que vale um carro, né, que era, eu ia fazer o meu investimento da vida, que é a Escandalha Super Sexta, bem no momento da conversão. Aí eu tomei a decisão, falei, não, eu vou mudar. E a minha carreira profissional, ela foi totalmente direcionada por Deus, assim. Então, ele falou o que ia acontecer. Um amigo meu, no outro dia, ligou para confirmar, né? Deus trabalha muito assim comigo, ele fala no meu coração, passa-se um tempo, ele dá o caminho e vai preparando a trajetória. E aí, um amigo meu me ligou e falou, cara, você tá sabendo tal, que a tal escola liberou bolsa, assim, assim, aí eu fui. Então, quem fez essa guinada, né, realmente foi o próprio Deus. E aí eu passei a usar a música para adoração, né, realmente. E ele foi me conduzindo pela carreira profissional. Sim. Aí comecei, fiz técnico em automação, 6 meses lá, o professor me contratou, então trabalhei dando startup em máquinas, fazendo máquina para rodar e realmente na concepção de projetos. E aí nesse meio termo, eu tocando na sede, um amigo em comum aqui da galera de Itapevi, o Chan, entrou em contato comigo e falou, cara, vamos fazer um forró, né, para Jesus e tal. Vim para Itapevi, fiz o forró lá com o pessoal, e aí Deus falou para eu fazer o louvor
O louvor tinha acabado em Itapevi, tinha alguns problemas aqui na igreja local, né, na Zona Oeste de São Paulo. E aí eu falei, ok, então se o senhor quer que eu venha para cá para estabelecer o louvor, tinha 2 anos de convertido. O senhor me arruma um emprego para cá. Aí eu vim num feriado lá em São Bernardo, vim para cá, entreguei currículo e apareceu uma porta de emprego em Alphaville. Chegando em Alphaville, comecei a trabalhar numa empresa bacana, lá, uma multinacional japonesa, né, do grupo Toyota e tal. E aí fui crescendo lá dentro e comecei a estabelecer o louvor de Itapevi. Comecei a fazer ministração com a galera e tal, aí começamos a fazer uma banda, 2 bandas, 3 bandas. E aí eu comecei a coordenar o trabalho na cidade de Cotia também, na Zona Oeste de São Paulo, do lado de Itapevi aqui. E aí eu comecei o trabalho lá quando tinha umas 50 vidas, que eu falei, vai acontecer a promessa de ser pastor e tal, mas eu só tinha o técnico, e aí não estava meio assim e tal, não, mas eu vou ser pastor. Aí minha mãe me ligou e falou, você precisa fazer uma faculdade. Aí eu falei, não, mas eu vou ser pastor, né, eu tô aqui já, 40, 50 pessoas aqui na casa do irmão e tal. Aí ela falou, não, tem que fazer a faculdade. Aí meu pai me ligou depois de um tempo também e falou que eu tinha que fazer uma faculdade. Aí eu falei, não vou fazer faculdade, eu vou ser pastor. Aí eu fui pregar e aí Deus falou, você vai ensinar o quê se você não está obedecendo o primeiro mandamento com promessa? Exato. Aí eu falei, uau. Aí tem um amigo nosso que hoje está com a gente caminhando de novo, né? O Du. E aí ele andava comigo na época. Eu falei, cara, toca aí Cotia que eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. Aí na época até ele me questionou, cara, você tá abrindo mão, velho, você tá renunciando, você tá... Eu falei, eu tô obedecendo pai e mãe. Sim. E aí ele falou, não, você tá certo e tal. E aí eu peguei e voltei pro ABC, fui trabalhar numa multinacional francesa e deixei a obra. E nesse momento na minha cabeça eu tava deixando o chamado de lado. Então fica a questão profissional, né? Com a questão ministerial, que às vezes é uma grande confusão na cabeça da galera, né? O pessoal acha, não, mas... O que é o que, né? Não, mas é o profissional e o trabalho, então aí o cara às vezes, não, eu tenho um chamado, aí fica no sofá esperando que o chamado aconteça, não vai acontecer, né? E aí se você também não só trampo, aí você esquece. Então, como você tem que entender, né? Eu honro muito o profético, então as profecias que eu recebo eu anoto, né? E eu vou trabalhando naquela direção. Né? Então você vai conduzindo, mas você vai levando, e fala, Deus, eu estou aqui à disposição. E aí, nesse momento, quando eu entendi que precisava tomar uma decisão, deixei o trabalho em Cotia e Deus honrou, porque eu fui para trabalhar para ganhar o dobro em São Caetano, uma porta que Deus abriu. Né? Comecei a fazer a faculdade de engenharia eletrônica. E aí eu voltei a morar em Santo André. E o que foi maravilhoso, porque eu tive uns 2, 3 anos para conviver com meu pai, que depois eu perdi ele. Então, se eu não tivesse voltado para Santo André, eu não teria nem vivido essa experiência que a gente teve ali, né? Porque eu já vou falar um pouquinho dessa situação, né, de ter perdido meu pai ali. Mas aí, quando eu voltei para ganhar muito bem, né, na multinacional francesa, esse 2008, e aí foi, olha, né, eu estava aqui com o chamado em Cotia, coisa acontecendo, e aí eu obedeci a Deus. Quando eu obedeci a Deus, e esse é um grande desafio na vida da pessoa que quer, né, cumprir o propósito de Deus, né, entre o profético e as decisões que a gente vai tomando. Então eu tinha profecia, tinha mensagens do céu, que eu seria pastor, mas eu tinha a palavra de Deus, que era honrar pai e mãe. Então nessa hora, quando a gente for pesar, a palavra de Deus tem que ter maior peso. Né? Então vai pela luz, pela lâmpada, né, dos nossos pés. Porque quando eu tomei a decisão de honrar pai e mãe, que eu voltei para o ABC, eu me posicionei muito bem profissionalmente, já estava legal, mas ficou dobro de legal. Conheci, né, a minha esposa, né? Voltei a morar com os meus pais, que foi maravilhoso esse período, depois não tive mais acesso aos meus pais. Voltei a morar com o meu irmão do meio, que eu tive ainda esse contato, porque depois ele foi enviado para Recife, para Marília, depois para Recife, e foi o tempo que a gente teve ali de... Então, como foi família, né? Poderoso, porque foram 3, 4 anos assim que a gente viveu, que foi maravilhoso, né? Mesmo fazendo faculdade, foi ali que Deus me deu a esposa, a mulher da minha vida, depois me abençoou e na carreira, e tudo foi. E né, noivei, casei, depois convivendo lá com os meus pais, comprei apartamento, fui morar e tal. E aí minha esposa engravidou. Então tudo ele me deu nesse período. Né? A estrutura, a maturidade, a própria carreira profissional deslanchando, analista, supervisão, departamento. Aí precisou de alguém aonde? Em Itapevi, né? Na cidade que eu... Então eu estava, quem não conhece muito São Paulo, tá vendo? Né? Então eu estava no extremo oeste, eu fui para o extremo sul. Né? E aí São Paulo é grande, né, galera? Então, e assim, 100 e poucos quilômetros de distância,
Aí o pastor que estava, né, me pastoreando precisava de alguém aonde, né? Na cidade de Itapevi. Aí ele sabia que eu tinha um vínculo com Itapevi e ele falou, Deus falou no coração dele. E assim, a promessa se cumpriu, né? Então eu voltei em obediência, me formei, estava sendo abençoado em todas as áreas, profissionalmente, financeiramente, familiar, tudo acontecendo, né? E aí eu voltei para pastorear Itapevi, minha esposa estava grávida, né? Mas antes de chegar nesse ponto, quando em 2011, né, eu noivei dia 18 de dezembro de 2011, e aí meu pai fez aniversário dia 19, bem na virada ali, a gente comemorou. Aí, 30 dias depois, ele estava no comércio dele, e aí num assalto ele foi assassinado no seu comércio, né? 30 anos servindo a comunidade no mesmo lugar. E aí ele foi assassinado com um tiro na cabeça nesse assalto. Então foi o período que a gente viveu ali, né, junto, foi muito maravilhoso. Aí esse foi o maior tranco da minha vida, realmente foi. De todas as situações que eu fui vivendo, de tudo isso que eu fui comentando aqui, essa foi a maior pancada, por isso que até quem convive comigo fica cansativo, porque eu falo, porque tá no coração, né? Realmente foi uma pancada. E Deus me ensinou muita coisa ali. Então, nesse momento teve que tomar a decisão de vender o mercado, de minha mãe para onde vai. Uau. Meu irmão foi ungido pastor, foi consagrado, enviado para Marília, muita mudança. Então, por que eu gosto de enfatizar essas coisas? Muitas pessoas olham e falam, talvez ver o Luiz Fernando hoje, pô, é pastor, né? Cara, sei lá, inteligente, ou sim. Blá, 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 blá. Não sabe dos processos. Por isso que eu gosto de enfatizar tantos processos, né? A gente vê o vaso pronto, né? Como está na Bíblia, você fala, uau! Mas para aquele vaso chegar lá, né, foi peneirado lá atrás na argila, né, misturou com água, colocou no torno, moldou, aí vai para o forno em alta temperatura, depois é pintado, né? Sim. Então, todos esses processos, né, para poder chegar naquela estrutura, naquela, né, solidez de aguentar as pancadas da vida. Então, até chegar lá, muita coisa foi acontecendo, né? E aí perdi o meu pai ali, né, em 2011. E aí, interessante, porque ele foi alvejado ali no dia 6, né? Enterrei no dia 7, e eu casaria dia 7 de janeiro do outro ano, já estava fechado o buffet. Né? Então, assim, muitas coisas, né, acontecendo, mas Deus sempre sendo a base, né, o fundamento. Ele nunca perdeu o controle de nada. A sua mãe sempre foi cristã? Não, ela se converteu depois da gente, né, inclusive. Então, minha mãe já contou o testemunho dela algumas vezes, ela fala por que ela foi conhecer a palavra tão tarde. Porque minha mãe ela fez muitas besteiras na vida, como todo mundo que não conhece, né, Jesus. Então, hoje é para honra e glória do Senhor. Então, ela se envolveu com o ocultismo, né, com o espiritismo. A gente tinha um pêndulo em casa que você fazia pergunta, ele falava o que você tinha que fazer. Aí ela adulterou, né, do fruto de onde eu vim, se divorciou 2 vezes. O que aconteceu em casa? Ela começou a se destacar muito profissionalmente, ela virou gerente financeira, né? Muito inteligente, muito dedicada, muito focada. Ela fazia da tripa rim e nunca faltou nada em casa. E meu pai era o dono do mercadinho. Então, 4ª série, né? Então, paraibano, né? Então, pessoa humilde, simples. Então, vem aí a veia do forró, Tudo tem uma explicação. Tem. Aí, então, ela vinha, né? Então, chegou um momento que minha mãe começou a viver numa esfera diferente. Gerencial, né? Diretoria, pessoas que falam bonito, né? Aquela coisa toda. E meu pai, 4ª série, né? Ali, né? Na humildade, simplicidade dele, falava muito pouco, mas a vida dele era uma aula. Então, ele não era muito de falar, mas nas atitudes, né? Trabalhava de 14 a 18 horas por dia. Nunca faltou nada em casa e era um cara que, enfim, eu admiro muito ele de todos os pontos. E falava isso para ele. E glória a Deus, porque muitas vezes em moveres na igreja, né, aquele momento gostoso, eu ia até ele, eu abraçava ele, agradecia a ele, pedi perdão, né, por tudo aquilo que já tinha causado de dor de cabeça e tal. Mas até a gente comentava, porque naquele momento onde ele foi retirado de nós, era uma família perfeita mesmo, né? Então o pessoal via e falava, uau, né, aquele lá. Só que ninguém viu os processos. É sempre voltando no mesmo assunto. Então, 2 divórcios, né, cara, adultério, todo o processo que foi necessário para chegar. Então, né, é o que eu preguei recentemente na igreja, né? Os desertos, eles nos levam, né? Todo deserto, dificuldade, quando a gente traz a luz do Espírito Santo, vai te conduzir para a promessa, vai te conduzir a chegar naquele ponto. Então, a minha mãe, ela fez bastante besteira ao longo da sua trajetória, como todo mundo, como eu fiz antes de conhecer a Cristo e até depois. Mas quando ela conheceu o Senhor, realmente essa mulher se apegou,
né? E aí ela anda o mais alinhado possível, né? Realmente todas as direções, tudo ela busca a direção do Senhor, né? E o meu pai sempre foi católico, então mesmo com todas essas confusões, filho nas drogas, do meio tendo como alcoólico, meu irmão bateu, o mais velho, bateu o carro, morreu a namorada, queria se matar, o Nossa, inferno Deus. estabelecido. Meu pai todo domingo estava na missa e tal, mas quando ele viu a transformação da gente, ele falou, cara, o que que esse pastor fez que eu não consegui fazer? E ele foi lá ver, né? Aí também foi pego por Jesus, se apaixonou por Jesus. Era um diácono, né? Muito fervoroso, serviu o pastor Felipe Parente lá, montando e desmontando a lojinha. Uau. Era diácono do pastor Felipe Parente. Pastor Felipe Parente, gente, pra quem não conhece, é um cara que realmente é do manto, tá? É do reteté, o cara tem fogo nos pés e quem sabe, né? O Cuscuzeira não traz ele aqui. Uau, glória a Deus, nós cremos. E aí meu pai teve esse tempo, né, de contato ali, tanto que quando meu pai foi alvejado, né, o pastor Felipe Parente veio no velório, né, ficou com a gente lá, porque tinha um relacionamento mesmo. E aí foi, né, se passando, mas ele se apegou muito com Jesus, minha mãe também, e todo mundo que via a família parecia a família perfeita, né, mas ninguém viu tudo que foi necessário. Meu irmão mais velho se converteu primeiro, o do meio, nós somos em 3, né? O do meio depois eu, aí depois meu pai e minha mãe. Aí eles reataram o casamento, que estavam divorciados. Minha avó faleceu, minha mãe voltou a morar, né, com a gente em Santo André, casaram de novo, né, e olha, isso é muito louco, porque o templo físico onde era Santo André era a fábrica de vidros que minha mãe trabalhava. Sim. Então, aonde aconteceu tudo o que aconteceu, foi aonde Deus restaurou o casamento. Olha que loucura. Porque na fábrica de vidro, onde aconteceu o adultério, onde aconteceu outros problemas, foi o mesmo lugar físico, né, onde o casamento foi consagrado a Deus, a sala pastoral era a sala da diretoria. Tudo foi restituído, né? Deus ele fez essa questão, né, de conectar e falar, uau, né, onde muita coisa, né, ruim aconteceu, ele usou o mesmo ambiente físico para restaurar todas as coisas. Deus ele é maravilhoso. Fantástico. Então, a gente olha às vezes o produto pronto, né, e não faz vê ideia de tudo como é que aquilo que foi acontecendo até lá. É o que eu falo como cuscuzeira, né? O cuscuz, ele faz exatamente o mesmo processo que o vaso de barro, né? Ele ali é temperado com a água, ele é moldado, e aí vai ali para a cuscuzeira com a água embaixo, ali ele sente todo o calor, e aí até chegar no prato todo bonitinho para você comer ali com o que você quiser, seja com ovo, seja com manteiga. Enfim, tem gente que gosta doce, né? Mas, enfim, o cuscuz é a mesma coisa, é o mesmo trabalho, né? Que acontece com o vaso nas mãos de Deus. E não é à toa o nome, né? O Cuscuzeira veio realmente de algo que o Senhor trouxe ao meu coração e ficou muito latente esse nome. E aí eu fui buscar, né, nas profundezas dos cuscuz da vida, o significado de tudo. E é realmente isso, mesmo trabalhar do barro, o mesmo trabalhar de um vaso de barro é exatamente o do cuscuz. E a gente precisa só se permitir ser moldado, né? Assim como o pastor Luiz Fernando, assim como a mãe, assim como o pai se permitiu. Em alguns momentos a gente escuta muito, né, falar que os pais são espelho dos filhos, mas a gente nunca ouve falar que os filhos também são espelho dos pais, né? E no seu caso foi principalmente isso, né? Os filhos trouxeram a luz que estava faltando dentro de casa. E isso é muito louco. O Ministério Bola de Neve tem muitos casos assim, que é interessante. Normalmente os filhos se achegam, né, por ser um ministério meio que de jovens, embora temos, né, diversas idades. Aí normalmente acontece isso, né? Aí os filhos acabam apresentando a mudança, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então os filhos começam a obedecer, né? Então tem uma situação que engatilhou meu pai para ir para a igreja, que foi o seguinte: eu comprei uma moto e cheguei em casa com a moto, já crente. Do nada. Aí eu cheguei lá. Aí meu pai falou: o que é essa porcaria? Eu falei: pai, comprei a moto, né? É importante a moto e tal, né? Aí meu irmão mais velho que tinha sido o fiador lá, né? Aí meu pai ligou pro meu irmão mais velho: pô, Fernando aqui e tal, não sei o que lá, você que tá nesse negócio? Aí ele falou que falou com o senhor. Não, falou comigo não. Aí meu irmão me ligou: pô, meu, você é crente, você não mente mais, o que tá acontecendo? Aí eu falei: sabe como que é, né? Veja bem e tal, né? Aquela coisa do... Mas de então... ficar, né? Veja lá como é que é, né? Tal. Aí
Peguei e eu vi que ele não gostou e tal, fui pro meu quarto, aí eu voltei pra ele e falei, pai, o senhor não quer a moto? Não quero. Eu falei, então eu vou devolver. Uhum. Tava dentro dos 7 dias, né? Meu Sim. irmão mais velho me instruiu. Aí eu já falei, amanhã de manhã eu ligo pro cara e eu devolvo, né? E ele falou, beleza. Aí eu saí do quarto e ele falou, Fernando, vem cá. Você vai devolver? Eu falei, eu vou devolver. Aí ele falou, não, você vai... o senhor tá falando pra devolver, eu vou devolver. Porque eu nunca, né, em casa, eu nunca tinha me submetido. Uhum. Entendeu? Eu vou fazer do jeito que eu quero. Sim, sim. Aquele momento ele ficou olhando assim e falou, cara, o Como que, assim? que aconteceu você? aqui, Devolve velho? o meu... Não, devolve não. Deixa Fernando, ele. por isso que ele chamou pelo nome, né? Fernando. Aí eu falei, não, você tá falando pra devolver? Aí ele fez o teste ainda, pra ver se, né? Uhum. Aí ele falou, não, então, então pode ficar com essa porcaria aí. Então. Aí deixou eu ficar. No outro culto ele foi. Porque ele queria falar, o que tá acontecendo? Sim, Né? quem Aí ele tá foi, transformando, né, de fato e verdade o meu filho? falou, cara, esse cara nunca ouviu ninguém nem nada, né? E aí houve essa. Aí ele foi lá ver. Então o testemunho ele é fundamental, Sim. né? Pra gente alcançar. Então muitas vezes uma mulher que, pô, meu marido não vai pra igreja e tal, tá na Bíblia, cara. Você tem que dar. Né? Você tem que dar exemplo em casa para que ele tenha curiosidade, né, para viver a experiência da mesma Exato. forma. Então, o exemplo, ele é a melhor forma da gente ganhar as pessoas para Cristo. Né? Sim, com certeza. E uma pergunta que não quer calar. Se tornar pastor, beleza, mas o senhor disse que ganhava muito bem e de repente largou tudo para se tornar pastor. A gente pode ter noção aí das quantias? Eu cheguei em 2019, eu morava no extremo oeste de São Paulo, né, Itapevi, e trabalhava em Mauá, então lá do outro lado. Então eu estudava 120 quilômetros ali de ônibus, pegando fretado e tudo mais. A igreja começou a crescer, aí nós passamos aí 200, 250, né? Diz a academia, diz a teoria que acima de 200 é difícil um pastor conseguir conduzir se não for tempo integral, né? Sim. A literatura. E aí chegamos a 250 e eu recebi uma promoção na empresa que eu trabalhava. Eu já estava numa empresa química, né? Então, assim, 3 reatores de 20 toneladas, 30 toneladas, com assim, muitas complexidades e responsável por uma série de situações. Comecei a viajar muito, então eu viajei por toda a América do Sul, porque eu era responsável por produzir uma revolução corporativa. Como assim? A indústria, ela trabalhava, ela fazia a manutenção de uma forma quebra e arruma. A gente chama isso de corretiva. A minha função na empresa era trabalhar da forma preventiva. Então a ideia é que não quebre. Então é melhor que não quebre. Então isso é um mindset, é uma mudança de mente absurda. Você vai usando até quebrar, né? Ou você trabalha prevendo para que não se quebre. Né? Os itens de segurança, por ser indústria química, sempre foi assim. Eles trocam antes porque se explodir, explode tudo. Mas outras questões que a gente fala de confiabilidade não era tratado com a mesma seriedade. Então, por exemplo, você tem um estoque gigante de produtos porque eu não sei quando que minha máquina vai quebrar. Então isso me acarreta diversos encargos, diversos custos de estoques, de movimentação de carga, de perder material por prazo de validade. São vários custos envolvidos. Então eles me contrataram para promover essa revolução. E começou a dar certo, para honra e glória do Senhor. A gente começou a produzir, a conseguir diversas alterações. Chegou um dia que uma menina do PCP, para quem trabalha na indústria, né, a galera que faz planejamento, quanto que eu tenho que fabricar para atender o mercado, né, e tal, ela chegou e falou, Fernando, vem cá. Velho, essa máquina vai continuar nessa performance que tá? Eu falei, vai, meu, a gente tem as peças em estoque, mapeei tudo e tal, eu mostrei o trabalho para ela. Então é o seguinte, nós vamos fechar um centro de distribuição, um CD, porque como ela não quebra mais, eu não preciso mais ter tudo aquilo de pulmão, a gente chama de pulmão, entendeu? Você fazia um pulmãozão porque a máquina quebrava uma semana, você ia usando aquele pulmão. Sim. Ele falou, como a máquina não quebra mais, eu não preciso mais desse pulmão, porque ela fabrica e vai. Sim. Né? Então, e aí eu mostrei para ela todo o trabalho, né, a teoria da coisa, era uma gerente e tal, e aí ela conversou com o meu gerente, pediram para eu montar uma apresentação, expliquei para eles e eles fecharam um CD. Sabe quanto custa um CD? Então, aí nesse momento eles falaram, cara, a gente precisa implantar, né, que é a tal da confiabilidade, que é um conceito que é bem amplo. Não adianta também você colocar um monte de peça da máquina em estoque, depois você não usa, a peça estraga. Tem toda uma ciência por trás.
E aí eu comecei a levar essa cultura de confiabilidade para a América Latina. Então eu estava assim numa ascensão, já estava sendo cogitado para ser um gerente de Decolando real, né? Latam, né? Latam, assim, a coisa tava. E aí, o que eu me vi, né? Uma alta expectativa corporativa, eles pagaram minha pós-graduação, foi aí que eu fiz a pós-graduação sem gastar nada, eles Sim. pagaram tudo. E aí começaram a fazer muita videoconferência em inglês, realmente numa projeção, e eu vendo a empresa confiando muito, né, em mim, e o meu coração já estava, né, assim. E E aí, você teve que fazer inglês sim, para ter sim. todo esse contato? Yeah, I speak English. Ah, Do gente! account. E aí, como que foi o inglês, né? O inglês, minha mãe bancou o Pink and Blue na minha infância. Aham. E depois eu fui aprendendo online, né? Sempre a mamãe, Escolar. né? Minha mãe visionária. E aí ela... E aí eu tenho uma facilidade, né? O meu irmão mais velho é um fenômeno. Ele fala, acho que são 5 idiomas. E fala bem. Ele passou Jesus! naquele teste do Canadá lá, né? Do Uhum. francês. Então ele fala francês naquele nível. Uhum. Ele fala o inglês, morou no Reino Unido 10 anos ou mais, fala fluente. Ele fala o espanhol muito bem, fluente também, fala o francês e o italiano. E fala bem. Perfeito. Bicho, eu tenho uma facilidade, né? E o inglês eu desenrolei bastante. Agora tá travado porque você não vai usando, né? Até o Sim. português, né? Tem vezes que você. Cara, aquela palavra, como é que fala? Verdade. O inglês dá uma. Se você não usa, ele vai ficando ocioso. Sim. Aí eu peguei e comecei, então, nessa fase. Aí eles iam, enfim, tinha muitos planos, né, pra mim, assim, então, até o momento o meu chefe me segurou e falou, cara, e realmente naquele momento não tinha ninguém pra me substituir. Aí falou, ó, cria, né, um cara, desenvolve o cara, por quê? Eu até brinco, né, a minha função ministerial tinha muito sentido com a minha missão profissional, por quê? Eu tinha uma cultura empresarial para implantar dentro daquela cultura. E eu Sim. tenho a cultura do reino para implantar no mundo. Então, Sim. a minha briga era a mesma. Eu tinha que chegar na empresa e falar, galera, não espera quebrar para arrumar, porque tem bababá. E fazia uma revolução cultural. E no reino também, né? Você está falando para o mundo, galera, para de beber, para de fumar, para de bababá. Era a mesma coisa, né? Tirando vícios, né? Muita discussão. Até esses dias conversando com um cara que eu briguei muito na empresa, briguei no bom sentido profissional. E aí ele foi desligado por outras questões. Ele falou, cara, semana passada, ele falou, a gente brigou muito, mas como eu aprendi, me agradecendo pro WhatsApp e tal, cara, porque você mudou a minha cabeça realmente e começou, né, a agradecer e tal. Porque eu brigava muito para implantar essa cultura de, não preciso esperar, né, quebrar para arrumar. E aí comecei a ter uma prospecção diferenciada, teve um gerente que me ajudou muito, né, em toda essa exposição, então ele fazia questão de me expor para palestra em inglês, para apresentação em inglês, e aí chegou uma época, tinha uma máquina muito complexa lá, muito frágil, a gente deixou ela toda robusta, ele me expôs. Então, a hora que eu ia, né, explodir, e a igreja também, crescendo, aí em 2017 nós fomos o maior salão da cidade disponível, né, na época, e aí começou a... Só que o que aconteceu? Né, em 2018 eu estava com 140 quilos, colesterol, triglicérides, dormindo 3 horas por noite. Isso então, com quantos anos? Com 26, né? Meu pai. Porque assim, fazendo tudo isso, algum lugar ia espanar. Sim. Eu tenho minha esposa maravilhosa. maravilhosa. Vai pras cocuias, né? Que segurava a onda. Então a familiar estava firme por causa da pastora mesmo. Ela segurava a onda de ter o ausente uma semana, 15 dias. Mas algum lugar tinha que explodir. Explodiu na saúde. Né? Porque eu dormia 3 horas por noite. Então chegava da empresa às 7, 8 horas da noite, tinha aconselhamento, tinha curso de líderes para dar, tinha discipulado, tinha alguma coisa para fazer. Então, e aí eu ia dormir meia-noite, 1 hora, e quando tinha aniversário da igreja, que era uma conferência, negócio, aí tem que chegar. Às vezes eu quase fui direto. Então eu chegava, vinha lá o apóstolo, tal, não sei o que, começava a conversar, acabava 2 horas, aí 4 horas eu acordava, pegava o fretado e ia trabalhar. Então, e aí foi assim que eu cheguei a 140 quilos, com a saúde toda debilitada, uma saúde de 60 anos de idade biológica, né? Porque E aí quando chegou nesse momento, minha esposa virou para mim e falou: você vai ter que tomar uma decisão. E como Deus já tinha falado de forma muito específica, eu tive 2 experiências muito profundas. Uma foi no monte, isso lá no começo, com 20 anos, uma pessoa chegou, uma senhora, e falou, né, sobre chamado pastoral, uma série de fatores. Num outro momento, eu fui na casa do meu irmão, né, lá em São Roque. Quando eu cheguei, que eu abri o portão, tinha um cara lá dentro, e ele gritou: agora eu entendi o que eu vim fazer aqui. Aí eu olhei pro meu irmão, ele estava passando a peneira na piscina, e aí eu falei: o que é isso aí? Ele falou: não, agora você vai ouvir. Eu falei: eita, tá acontecendo aqui? Aí era um homem cego.
E ele veio tateando assim, cadê o rapaz que eu vi aí e tal? Jesus Aí ele chegou amado. em mim e falou a mesma coisa que essa senhora. Que Deus ia me separar para ser pastor, que eu ia ter bababá, blá. Quando eu conheci a pastora, minha primeira conversa com ela, eu falei, hoje você está conhecendo um rapaz que está fazendo engenharia, tem uma carreira e tal, lá. Mas de qualquer momento isso pode mudar. Como que é a tua visão? Não, eu largo tudo por Jesus e tal. Eu falei, então beleza. Quanto que é importante, né? O diálogo, né? Principalmente lá no comecinho, né? Já deixar tudo bem claro, assim, né? Quais são as Sim, prioridades e tal. sim. Primeira conversa que eu tive com ela. E aí chegou o dia e ela falou, ó, e foi muito interessante porque é uma decisão muito séria para um pai de família. Então, quando eu cheguei naquele momento, eu comecei a falar, bom, se a minha esposa não entrar em concordância, eu não vou tomar decisão. E a igreja acontecendo, profissionalmente acontecendo, e a saúde indo para o espaço. Aí minha esposa chegou em mim e falou, só que aí eu mudei a desculpa. Eu falei, mas eu tenho uma filha. Né? E essa filha, como que vai ficar e tal? Aí teve um Padrão dia... de vida, né? Aí eu tava em 2018, né? Tava com um valor bem acima da média, né? Na carteira, então tinha todos os direitos, bônus, né? Uma série de fatores que eram financeiramente muito recompensadores e eu estava realizado profissionalmente. Então, Sim. eu vivia debaixo de um estresse, de uma pressão, mas que eu gostava dos Feliz, desafios, né? meu uau, né? Faz parte da minha personalidade de Sim, conseguir sim. realmente que coisas impossíveis sejam apresentadas para que você consiga superá-las. Aí eu peguei e nesse momento minha esposa me ligou, 8 horas da manhã, e falou, ó, a Pietra, né, minha filha, Uhum. tá indo para a UTI com parada respiratória, Meu né? pai. 88% de oxigenação, caindo para 85%. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Não era algo normal, não fazia sentido com a Pietra, né? Aí eu fui orar, e aí quando eu fui orar, Deus foi muito audível, né? E normalmente quando são decisões muito sérias, Deus ele trabalha assim comigo. Ele dá uma informação que vai revolucionar a minha mente Uhum. e algum fato que aconteça para que ele respalde aquilo. Mais ou menos Sim. o negócio da esponjinha molhada, esponjinha Uhum. seca. Aí, você não sabe o que é, você procura na Bíblia, dá um Google aí, depois você vai entender. Né? Aí, Gideão, esponjinha seca, esponjinha molhada. Aí eu peguei lá, conversei, né, com Deus e ele falou o seguinte, se você não crê que eu possa respaldar, né, cuidar da sua filha aí, eu trago ela para cá e você toma a decisão que você tem que tomar. Simples assim, né? E aí eu falei, uau, né? Ele falou, pode ir. Lá na empresa que eu trabalhava, tinha 20 salas de reuniões, né? Aí ele falou, vai na sala Coralite, né? Que teu chefe vai estar lá, e aí você conversa com ele e vai ver tua filha. A hora que eu abri a porta da sala, meu chefe estava lá dentro. Aí ele falou, cara, como que você sabia que eu estava aqui? Aí eu falei, quem te conhece sabe de todas as coisas, né? E aí eu bati um papo com ele lá e tal, e ele falou, meu, não tenho como te desligar, porque você está acima do esperado há tantos anos e tal, mas vai lá ver tua filha. Depois a gente conversa. Aí eu saí lá, quando eu saí, a pastora já ligou. Minha esposa falou, ó, tá voltando a UTI. Estabilizou a oxigenação. No mesmo dia, né, eu recebi a ligação 8 da manhã, 8 da noite estava saindo com ela no braço e nunca mais ela teve problema Glória a respiratório. Deus. E aí naquele dia, depois eu fui amadurecendo a conversa com o meu chefe e assim, foi um passo de fé puramente porque 2018, para quem não lembra, era ano de eleições. Sim. E havia uma grande dúvida, né? O Brasil estava numa bifurcação muito forte, mais ou menos igual agora, 2022, mas uma bifurcação talvez mais drástica ainda, porque, querendo ou não agora, né, o caixa do país está estabilizado, tem vários fatores, a gente está, questão de inflação bem controlada. Sim. Na época, né, enfim, era um momento muito delicado, e aí beleza, naquele momento eu tomei a decisão. E aí, quando eu fui realmente fechar a rescisão ali, né, a quebra de contrato de CLT com o meu chefe, a minha esposa estava grávida do segundo. Que bafão. Aí eu sentei na mesa assim, e a primeira frase dele, inclusive se ele assistir em algum momento esse podcast, foi uma frase de cuidado, né, de zelo. Ele virou para mim e falou, sua esposa está grávida, né? Quase ninguém sabia, não sei como que ele tinha essa informação. Eu falei, tá grávida. Ele falou, você vai fazer isso mesmo? Naquele momento, espiritualmente, eu vi, tipo, Mamon, né? Não comparando ele com Mamon, mas era o meu vale da decisão. Né? Ele estava só querendo ajudar. Então, era o Mamon, né? E Jesus, né, cara? Então, quem você vai confiar, né? Sim. Quem e aí, você vai seguir, né? Naquele momento, eu tomei a decisão, né, de... E a igreja não estava, ela estava crescendo, mas não estava estabilizada, né? Para quem não conhece, né? Itapevi é periferia, tem todas as dificuldades e desafios econômicos. E aí, então, não era uma igreja que daria respaldo financeiro, assim, realmente obedecendo à voz de Deus. Né? Sim, sim. Aí eu peguei e
conversei com ele e falei, não, é isso mesmo, tal. E aí ele catou um bolo de papel, né, para quem é CLT sabe. Aí colocou assim, aí comecei, né, rescisão daquilo outro, rescisão não sei do que, blá, 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 blá. E aí fui me desvinculando total da empresa, cada papel que assinava dava por lá. E vamos lá, pai. né? E aí eu saí de lá sabendo, nem sabia se meu filho ia nascer em rede pública, o que ia acontecer. Aí Deus foi generoso, passou um tempo, o Ministério arcou com um convênio médico, né? Deu o convênio médico, ele nasceu tudo bonitinho no hospital, muito bom. E aí eu tomei a decisão de 2019. Aí foi o primeiro ano que a igreja fechou num positivo que convence, assim, sabe? Você fala, uau. Teve uma virada muito forte financeira na igreja também. Então, como uma resposta. Aí 2020, aí foi só, né? Aí realmente hoje, né, a igreja consegue dar um respaldo mínimo para nós. Mas não foi uma decisão, né? Lá no começo foi por fé. Então, assim, com Deus é mais ou menos assim, né? Você pula e crê que o paraquedas vai abrir. Isso, né? quer dizer, então, que pastor não ganha dinheiro, gente? Não. Isso é só na TV, só que você... É uma conversa que, assim, para muitos que não conhecem, né, principalmente quem não é cristão, a visão que eles têm de pessoas que saem principalmente feridas da igreja é justamente essa. A igreja tá ali só para roubar, pastor rouba mais ainda, só tá ali para fazer, né, coisas que nem deve, enfim. Não, gente, um pastor ele sofre demais e só Deus sabe o que ele passa ali de trás dos camarins da vida, né? Vamos usar essa palavra. Não é mais ou menos como é uma área que de repente você tem um parâmetro de pastor, sei lá, Silas Malafaia, né, os apóstolos, fundadores e tal, mas essa é uma nata assim, né? Uma grande maioria, né? Ela está num outro espectro, numa outra situação. Então nós, por ser a filial ali do Bola de Neve e tal, você tem aquele fixo, né, uma ajuda aqui a colar. Sou muito grato, tá, pelo Ministério Bola de Neve. Eu conheço outros ministérios que a coisa lá é mais difícil ainda, né? Mas não é fácil. Eu tive um grande desafio familiar, né? Eu não sei se vocês vão estar assistindo em algum momento aí, mas tem uma parcela da família que não aceitou. Então, realmente falou, cara, um engenheiro e agora virou pastorzinho de igreja, de periferia ainda, né? Na igreja. Então, assim, realmente a gente teve situações da Pietra, né, dos meus filhos não serem convidados mais para aniversário. Nossa. Situações bem estranhas, que eu não vou entrar em detalhe para não escandalizar. Algo... Sim. Até faz pouco tempo a gente estava numa comunhão de família lá, na verdade era um velório, para variar, né? Tava lá conversando. E aí uma pessoa comentou perto da outra tia e tal, por que você não foi no aniversário, né, da fulana e tal, né? Aí deu aquele momento feridinha. né, poxa, né, e tal. E aí realmente houve Natal, não houve mais convites, uma coisa bem estranha, que eu não imaginava, né? Tá na Bíblia, a gente sabe que vai acontecer. Sim. Mas houve muita rejeição nesse sentido, de como, né, que um cara que era supervisor ia virar gerente, diretor, né? Como ia pegar dons e talentos e capacidades, né, para enfiar numa igreja de periferia. Mas como que é maluco ao mesmo tempo, né? Porque geralmente é a família que deveria, né, valorizar a pessoa que é da família, está ali num cargo muito grande na empresa e tudo mais, lá. E assim, por amar, por ter, né, mais compreensão, não deveria agir como as pessoas do mundo, porque geralmente são os amigos, né, as pessoas que estão ali fora da tua rota, do teu dia a dia, da tua convivência, que te enxergam com uma parte mais financeira, digamos assim, né? Não são todas as pessoas, pelo amor de Deus. Tem amigos verdadeiros, gente. Mas tem amigos que sim, eles estão voltados para essa área financeira. E são eles quem se afastam, né? Quem te julga, quem te condena. Ai, nossa, meu Deus, o que você vai fazer da sua vida agora? Você vai morar debaixo da ponte, né? Mas a família, a gente nunca espera que faça isso, né? E no seu caso, foi totalmente... Aí me lembra um pouco do próprio Cristo, né? Que a mãe e os irmãos foram lá contestar, né? O que ele estava fazendo, que ele tinha ficado louco, né? E aí ele falou, cara, meus irmãos, né, meus familiares são aqueles que fazem a vontade do Pai. Sim. E isso é muito real, porque o que foi sendo moldado em mim, eu não aceitava doações. Então, às vezes a pessoa chegava em mim e falava, cara, eu vou dar aqui o aniversário da sua filha. Aí eu me enchia de vaidade, não, que eu não preciso e tal. E aí Deus falou, não, cara, agora você
Você vai viver de doações, ou você vai viver... E aí foi sendo quebrado, né? Vaidade, orgulho, uma série de fatores. Até Jesus me levou a compreender que ele vivia de ofertas de mulheres. Para um judeu, isso é o fim do mundo, cara. Com certeza. Você tem uma bolsa que você junta dinheiro que as mulheres com as suas fazendas, né, com as suas riquezas, mulheres, cara, isso para um judeu é uma loucura. E aí eu comecei a aceitar. Então foi uma grande mudança de paradigma na minha vida. Sim. Então chegou uma hora que aí eu comecei a entender então aí chegou uma irmã e começou a pagar a escola da minha filha, e aí chegou o outro irmão falou que tinha um apartamento, que eu ia pagar metade do que os outros pagavam, e aí tudo isso eu comecei a me quebrar também para entender, cara. E aí Deus falou, eu vou te sustentar como? Você acha que vai aparecer um anjo, né, da Bolsa de Valores que vai fazer cair na sua conta? Não. Vão ser as pessoas, né? Bom, milhões. E aqui eu quero até fazer uma reflexão, né? Nós estamos em dias que a gente ouve muito valorizar animais, né? Então, poxa, faz aniversário para cachorro, né? Vai lá, prefiro estar com um cavalo do que com uma pessoa. Só que Jesus Cristo ele morreu por gente, né? Então, as pessoas, elas traem, elas decepcionam, sim, mas as pessoas são muito boas. Sim, né? sim. Quando elas encontram Jesus, cara, então assim, hoje eu vivo, né, das ofertas e dos dízimos das pessoas. Hoje eu visto essa camisa, eu ganhei de presente de aniversário, né? Então, essas mesmas pessoas que podem sim trair, que podem sim machucar, quando elas conhecem a Cristo, elas são transformadas e elas ajudam. Então, assim, a igreja, hoje vai a nossa igreja aqui local. Nós temos uma estrutura, nós temos um respaldo, porque são pessoas. Né? Então, no mesmo momento que fala, nossa, pessoa é tudo não é tudo não. Né? Eu conheço muita gente que tira da mistura de casa para honrar o pastor, para me ajudar em alguma coisa, para ajudar a igreja em si. Eu conheço gente que às vezes está tirando da mistura de casa para ajudar lá o pão da vida. Né? Então, existe muita gente boa nesse mundo. Né? Eu não prefiro estar com cachorro do que eu amo gente. Sim, né? Eu gosto porque elas traem, elas fofocam, elas sim, mas quando há um encontro com Cristo, meu irmão, são essas pessoas que abrem mão das suas carreiras profissionais para cuidar de outras pessoas. Sim. Então são essas pessoas que abrem mão de uma série de coisas para que outras coisas aconteçam. Então a gente está num mundo que muito se fala, né, de desvalorizar o ser humano. Então, não, o ser humano não presta, o ser humano é egocêntrico, o ser humano... Não é todo mundo. Quando há um encontro com Cristo, eu conheço gente que abre mão do seu domingo 2 horas da tarde para ficar na igreja até 10 horas da noite, ensaiando, passando som, para oferecer o melhor à noite, para que os irmãos tenham um momento de adoração agradável. Eu conheço gente que vai para a igreja às 7 horas da manhã para lavar a igreja. Né? Então, assim, o ser humano... Jesus não morreu à toa por causa do ser humano. Quando o ser humano ele tem um encontro com Jesus, ele faz coisas... surpreendentes. Eu conheço muita gente que faz coisas surpreendentes em prol do reino. É claro que o ser humano, como tudo, né, quando ele é deturpado pela natureza satânica, aí sim, aí esquarteja, mata, rouba, faz uma desgraça. Mas quando ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, cara, ele morre para si mesmo, ele deixa de viver prazeres pessoais para que o outro tenha acesso a alguma coisa, né? Ele diminui às vezes o padrão de vida dele para que a igreja tenha algum tipo de estrutura. Gente, é maravilhoso e é por isso que Cristo morreu por gente, né? Quando você nada mais maravilhoso do que eu abrir mão do que tudo que eu abri, né? Mas hoje ver pessoas, né? Que chegou na igreja que não sabia fazer, como diz minha mãe, né? O oco a bunda na areia, né? Você só sentar, não sabe. Eu só aprendi incrível. Não sabe. Aí o cara, começa aí aprende a Bíblia, aí se profissionaliza. Sim. Aí você vê esse cara, né? Cara, eu conheço um cara que ele ganhava um pouco mais que um salário mínimo, né? E ele chegou em mim um dia, pô, pastor, acho que eu vou abrir minha empresa e tal, não sei o que lá e tal. Eu comecei a conversar com ele, vi o material dele que ele produzia. Produções, né? Fazia produções de áudio e imagem. Né? Eu falei, cara, vai, mano, toma a decisão aí. Numa pregação lá, Deus falou com ele. Ele saiu, montou a produtora dele, né? Cara, se desenvolveu de um jeito assim, né? Absurdo. Hoje tem uma estrutura, tem, né? Pai de família, sustenta a sua casa com aquilo e ganha, 30 vezes mais do que ganhava lá atrás. Gente, né? Que creu, que confiou, que ouviu a palavra de Deus, que se orientou e que ajuda a igreja de uma forma poderosa também. Então, isso é gente, cara. Como é maravilhoso, né? Você contemplar a glória de Deus se manifestando naquilo que foi feito à sua imagem e semelhança. Com certeza.
Então isso acho que é muito importante nos dias de hoje, porque o ser humano tem sido reduzido, sabe? Não é tudo lixo, é tudo porcaria. Não, cara. Eu conheço políticos muito bem posicionados. Né? Eu tenho um amigo político, deputado federal, que ele está com um projeto agora de transformar a cultura judaico-cristã, aliás, a filosofia judaico-cristã, em um projeto cultural. Isso é uma baita de uma Que sacada. legal. Por quê? Tudo que é feito com dinheiro público é para perverter, para bancar artistas, para fazer zonas ao céu aberto, Sim. eles chamam isso de cultura. Uhum. Né? Então, virada cultural. Né? Uhum. Qual foi o projeto desse cara? Pegar a filosofia cristã, transformar isso em cultura para trazer dinheiro público para apoiar. Então, imagina você fazer uma Semana da Bíblia. Isso é muito bacana. Financiado com dinheiro público. Porque se você pode usar o dinheiro público para financiar orgias ao céu aberto, Sim. né, por que eu não posso? Então, então tem muita gente séria em todas as áreas. Eu até uma vez aprendi com o meu pastor, se existe o falso é porque tem o verdadeiro. Exato. Né? Então, eu abri mão, por que eu estou falando disso? Porque eu abri mão da minha carreira, de tudo aquilo que eu poderia ter vivido, para morrer para mim e viver para Cristo. Para quê? Para cuidar de gente. Né? E você fala, cara, você vai cuidar de gente, cara, porque vale a pena. Quantas pessoas eu já peguei feridas, machucadas, né? E fui trabalhando, foi quando eu fui ver, puf, tava voando, Sim, tava frutificando. Como é maravilhoso você ver, né? Pessoas que elas se sentiam um lixo, aí passa um tempo sendo promovida, abrindo sua empresa. A igreja é um hospital, né? E aí você vê, entra lá em fase terminal, na urgência, aí Jesus faz um monte de coisa e sai, né, produzindo, realizando, fazendo. Sobre isso. Então é maravilhoso, né? Esse é o nosso salário. Você vê a glória de Deus sendo refletida nessa terra através de gente, né? Sim. Talvez, certamente eu não estou ganhando o que eu ganhava lá na multinacional, mas quando eu olho para os frutos, né, para o legado que fica e vivendo aquilo que Deus desenhou para que eu vivesse, eu tomaria a mesma decisão, né, quantas vezes fosse possível. Glória a Deus, é isso aí. Bom, podemos agora então, né, passar para uma partezinha que talvez não seja tão boa de falar, mas vamos falar dos traumas? Alguns traumas, né? Quando me converti, eu sofri um bom tempo na área de perversão sexual. Como eu sofria. Eu era, então, desde pornografia, a questão, eu via o sexo como algo muito assim, né? E não conseguia me libertar. Eu falei, tá escrito aqui, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falava, cara, e não dava. Aí passava um tempo, deslizava, capotava e caía. Mas foi um longo período assim de muita dificuldade. Para conseguir olhar para uma mulher como uma irmã em Cristo, era um desafio, né, terrível e tal. E aí um dia conversando com o meu pastor, batendo papo com ele e tal, e ele falou... Cara, aconteceu alguma coisa, né, que a gente tem que tratar aí. E às vezes fica até uma dica, né, para algumas pessoas, porque tem uma galera que acredita que é o seguinte: você declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tá tudo resolvido. Né? Só que não. Aí você fala, por que você continua com algumas situações? Né? Cara, Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, estava com a faca na cintura. Né? Então assim, porque tem que acontecer algum dos benditos processos para você chegar lá naquela situação final. E eu questionava Deus, até minha fé era chacoalhada às vezes. Eu falei, não é possível, o Senhor é tão poderoso e eu vou ficar, né? Era uma escravidão, sabe? Um negócio horrível. Eu olhava, então era um negócio terrível, assim, porque eu não conseguia olhar para a mulher como um ser humano. Era assim, uma cadeia, parecia que eu estava algemado, né, preso e eu queria viver aquilo. Naquilo que você estava escravizado, né? Escravizado. E aí comecei a orar e o meu pastor me deu algumas dicas, alguma luz, assim, tal, né? E aí eu não vou expor a pessoa, e aí eu tive uma luz, né, da parte do meu pastor, por isso que é bom você ser guiado por alguém, ter uma pessoa que vem te dar uma direção. E aí eu fui conversar com essa pessoa, cara. E aí deu certo, e fui conversar com ela, e ela falou que tinha abusado de mim com 3 anos de idade. Uau! Aí ela e um primo, né, e tinha sido abusado e tal, aí... minha mãe não acreditou, ela falou, não é possível, porque acompanhava, não sei o que ela tá feito. Aconteceu, né? E ali a gente fez um concerto, né? A gente conversou, tal, fizemos uma cura e libertação, né? Pediu perdão, alinhamos e ali rompeu. Sim. Ali rompeu. Aí todas as cadeias, as prisões, parece que rompeu de uma forma poderosa. Então,
Esse foi um trauma que me manteve preso, né, por muito tempo. Aí isso me acabou explicando algumas coisas, porque aí a minha infância ela foi muito ruim nessa questão da perversão. Eu vou falar alguns detalhes porque eu sei que tem muita gente sofrendo sobre isso. Sim, com certeza. Há pouco tempo, né, a pastora Priscila Seixas, irmã do apóstolo Rina, ela fez um culto na nossa sede e no final até cortaram a transmissão porque ela foi trazendo isso à tona. E a quantidade de abusos, a quantidade de, enfim, promiscuidade, né? O Brasil tem muito disso, né? Coisa que acontece com o primo, com a prima, com o tio, É com não uma sei quem. cultura muito antiga, né? É muito, muito antiga e que foi se alastrando. E então, assim, eu não sabia dessa questão, né, dessa pessoa, mas aí eu sei que com 6 anos acontecia com os amigos da rua, depois com as... Aí eu só sei que com 9 anos comecei a namorar a menina e já comecei a ter relação com 9 anos. Meu pai, no amado. Guarujá lá e tal, né? Eu ia pra lá de vez em quando no final de semana e ficava... Eu nem tinha, né, órgão, assim, não tinha nada direito e estava lá tentando fazer alguma coisa. Então, uma vida muito, muito escravizada, né? Mas eu fui pedindo perdão, né, de tudo isso, de nojeira realmente e tal. E aí eu fui pedindo perdão, mas, sabe, eu não conseguia romper. Virava e mexia, eu estava preso nisso. Porque não se sabia de onde tinha iniciado, né? A causa raiz, né? Então, quando aconteceu de eu me consertar com essa pessoa, ser muito cirúrgico ali através do Espírito Santo, foi ali. Aí você fala, poxa, mas como que o reino espiritual ele é muito sério e algumas coisas precisam ser bem específicas, né? Então assim, pecado tem nome, né? Então tem alguns momentos que você precisa dar nome ao pecado, me perdoa, não, pera lá, eu caí nisso, caí naquilo, então é fundamental você dar nome né, para a confissão. Se você for ver em Apocalipse, tem uma lista certinho daqueles que não vão entrar no reino dos céus. Por que tem nome? Porque pecado tem nome. Homicida é homicida, pervertido é pervertido, né? Então, assim, existem os nomes que precisam ser reconhecidos, anulados, né? Que haja um arrependimento verdadeiro daquilo, para que haja realmente um conserto, né? Uma transformação. Então, quando eu fui naquela questão de forma cirúrgica, aí eu vivi realmente uma libertação. Então, a importância, né, de nós nos abrirmos, né, para isso e sermos persistentes, porque isso demorou. Sim. Então, assim, né, às vezes você tá conversando com alguém e fala, cara, eu não consigo sentir a presença de Deus como vocês sentem. Meu, você pode ter passado por alguma consagração, né, algum ritual, alguma coisa que te blindou. Pode não ser um trauma, né, mas algo que você nem saiba que passou. Um chakra que foi aberto em algum lugar, né? Aí se eu falar na Bíblia, cara, existem rituais, existem uma série de coisas que você, às vezes, tem que ser específico, né? Aí, para isso que a gente tem cura e libertação, eu creio muito nesse ministério, para você ser cirúrgico naquela situação. Deve ser muito específico. A gente vê em alguns momentos Jesus sendo muito específico. Né? Quando tem o cego lá de nascença, ele coloca... eu amo essa passagem, é o único momento que Jesus não cura de uma vez. Então ele pega ali, faz uma meleca com o barro, né, passa no olho do rapaz e ele começa a ver homens como árvores. Né? Aí depois ele faz a segunda vez, aí realmente aquele homem passa a enxergar. Porque existem processos, existem, né, situações que precisam acontecer para que haja a libertação. O que a gente tem que crer é que ele tem todo o poder e precisamos estar engajados, né? Intencionais. Assim, está no acreditar, né? Eu vou me libertar daquilo que tem que me libertar. Então, assim, seja o que for, né? Você ser intencional. Eu tenho problema na área sexual, então eu vou trabalhar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar até que eu realmente viva a liberdade. Então, é possível você olhar para uma mulher como uma irmã, é possível você ter um relacionamento, um casamento santo, é possível que o teu leito matrimonial seja santo, é possível. Há pouco tempo eu estava num momento, uma menina que ela tinha vários problemas aí dentro dela, tinha manifestação demoníaca. Ela deu bastante problema na igreja. E aí, quando eu estava junto com a mãe dela, né, fazendo um momento ali ela começou a manifestar e tal, e aí ela virou dentro do meu olho, né, e falou uma frase bem pervertida que assustou a mãe. Né? Ela falou, eu sei que você quer fazer, e falou, né, você quer fazer isso aí? Eu já virei na autoridade do Espírito e falei, cara, eu não vou ficar, né, dando não para não escandalizar, mas nem um passo antes eu faço dentro do meu casamento. Né? Então, o problema de estar na autoridade, mas por que você chegou nesse nível de autoridade? Né? Porque você se submeteu aos processos. Aí essa menina foi liberta, ela foi para psicóloga, tratou todas as áreas, casada, hoje está vivendo bem para a honra e glória do Senhor. Mas era uma menina que ela manifestava sempre e tal, e ela foi me confrontar numa área nessa hora. Mas por que eu cheguei nesse nível de autoridade? Porque você vai submetendo a todos os processos de libertação, a todos os processos que você... de repente, eu tenho uma promessa de ser gerente, cara, diretor, empresário. Acontecerão processos que você vai precisar ser cirúrgico.
Será que você está hoje com uma estrutura emocional de estar numa mesa com diretores para discutir um assunto? Se alguém te peitar, você vai ter estrutura, você vai começar a chorar e não vai... Deus ele vai preparando a gente emocionalmente, estruturalmente, espiritualmente, tecnicamente, né, em todas as áreas para a hora que ele te colocar ali, né, com o faraó, com a situação que for, o desafio que for, no meu caso, contém um desafio ministerial, mas de repente você pode estar em qualquer outro desafio. Né, eu tive desafios profissionais, de um diretor virar para mim que você garante que essa máquina não vai quebrar no ano novo, porque blá blá blá. Eu falei, cara, eu garanto que não vai quebrar por causa disso, disso, daquilo, então beleza. Aí você ora, né, e clama a Deus, mas faz a tua parte também do processo. Mas nós precisamos ser intencionais na busca do reino, porque o reino dos céus é tomado à força. Então, cara, se você tem um chamado, se você tem uma missão, se você tem uma questão profissional, seja o que for, seja intencional. Nós estamos numa geração que as coisas acontecem, creem que as coisas acontecem por osmose. Então a tua timeline ela é orgânica. Né? Talvez o podcast parou em você aí porque de forma orgânica aconteceu. Exato. Mas a vida não é assim. Né? Ela não vai... Você pode analisar a vida de Davi, José do Egito, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, cara. 15 anos trabalhando, não dava fruto. Por quê? Precisava ir para Jerusalém ser discipulado e enviado pela igreja. Então ele foi lá. Quando ele passou a ser discipulado por um pescador, se submeteu a um pescador, o cara era crânio, né? O apóstolo Paulo, a gente não tem noção de quem ele era, mas ele era rabi de rabis, assim, era uma outra esfera. Falava 5 idiomas, criado aos pés de Gamaliel, cidadão romano. Esse cara se submete a ser ensinado por um pescador, um analfabeto na questão, né, comparado com o apóstolo Paulo. E quando esse pescador envolveu Paulo, discipulou e enviou, ou seja, Paulo passou pelos processos, aí ele viveu o chamado dele. Aí, plantou as 7 igrejas do Apocalipse, mais umas 40. Né? Mas por quê? Passou pelos processos, de forma intencional. Tá? Hoje, o que eu mais vejo é que o ser humano está acostumado com as coisas, não, sabe? Instantâneo. Deixa aí. Acho que tudo é miojo na vida, né? Literalmente nos 3 minutos. Não é. As coisas elas demoram, né? Elas precisam passar pelos processos. Por quê? A hora que você vai estar de frente a frente com, né, o faraó, você vai estar de frente a frente com o teu problema, com o teu desafio, né? Você tem estrutura para isso? Você tem emocional? Você tem capacidade para aquilo? Eu tenho chamado pastoral. Cara, leu a Bíblia inteira quantas vezes, né, cara? Como você está se preparando para isso? Você gosta de gente? Confesso que eu comecei várias vezes e parei, mas desta vez eu prometo, não, para mim mesma, porque para o Senhor, né, Ele sabe. Mas eu gostaria de finalizar a Bíblia dessa vez. Eu acredito que com o tempo, né, obviamente, a gente vai tendo mais maturidade em tudo, e principalmente na área espiritual. Maturidade espiritual é muito importante e demora a chegar. Esse é um momento também em que, por diversas vezes, né, a gente que eu falo, a maior parte das pessoas, porque, né, você foi um caso à parte. Mas as pessoas que elas geralmente caem, né, voltam para o mundo, é justamente por elas não terem essa maturidade, elas não terem compreensão de que se existe uma hierarquia que está acima dela, não acima de Deus, mas se está acima dela, que ela precisa ser respeitada. Eu estou falando isso dos pastores, dos presbíteros, dos nossos líderes da igreja, que em todas elas têm, em diferentes momentos e fatos, mas existem. E elas estão lá simplesmente para nos direcionar, para nos levar a chegar a essa maturidade espiritual. Porque não é, eu cheguei na igreja e, sei lá, a irmãzinha do lado não olhou para mim, tô magoada, vou sair da igreja. Não faz sentido, mas existe. Tem muita gente que sai da igreja por esse motivo. Da mesma forma, olhar para o pastor, e porque o pastor não enxergou a pessoa, ela simplesmente sai da igreja. Então, é uma falta de maturidade espiritual muito grande, né, que a gente vem vendo. E essa questão também, e o que influencia, né, em relação a traumas, essa questão da pessoa não conseguir romper na igreja, não romper na vida, nos relacionamentos, e como isso tudo está ligado, né? Às vezes, a pessoa, por exemplo, na questão ministerial, né? Esse negócio de separar, né, a área profissional, eu não gosto muito, porque nós somos um ser humano, né? Então, tanto que assim, no mesmo momento que eu fui crescendo profissionalmente, também foi ministerialmente, porque você vai crescendo como pessoa. Sim. Então é meio que vai rolando em todas as áreas, né? Mas para a gente facilitar, ou ficar mais didático.
A questão ministerial. Muita gente fala, pô, mas eu tenho um chamado, né? Seja lá qual for, e eu acredito que aqui nessa igreja não tem espaço. E eu te pergunto, Deus tem limitação, né, de espaço, entendeu? Cara, eu vivi, e assim não é uma coisa que eu falo da boca para fora, é algo que eu vivi. Por quê? Eu estava no começo da igreja lá na zona sul de São Paulo, extremo ABC lá. Aí eu comecei lá, fiz o primeiro altar do primeiro celulão de São Caetano. Aí fiz com caixa de cerveja, inclusive, cobri e tampei lá aquelas caixas plásticas, sabe? Coloquei uma madeirite e escondi a caixa. E aí depois eu vim para cá na região oeste. E aí eu voltei, quando eu voltei para o ABC já tinha mais de 1.000 membros na igreja do ABC, porque, né? Só que eu nunca me apeguei, pô, sabem quem eu sou aqui? Que eu era o líder da igreja de Cotia, que eu bababá. Por quê? Deus sabe, cara. Então, na hora certa, quem tem a capacidade de esconder o que Deus quer fazer? Então, muitas vezes eu vejo, pastor, que eu sou pregador, ou pastor que eu não sei o que lá, que eu não sei. Cara, cara, vai pregar na sala da praça, vai, que aí Deus vai, os frutos vão começar a mostrar. Dá a cara para bater, né, realmente. Então, os frutos vão acabar mostrando. Então, nós falarmos, né? Falando da questão ministerial, mas pode ser profissional. Não, aqui nessa empresa, agora mudando para a questão profissional, aqui nessa empresa só cresce quem tem indicação. Só cresce. Cara, eu passei por diversas empresas e cheguei à supervisão. Não é que eu sou melhor que ninguém, mas eu entendi a minha aliança com Deus, né, e que eu precisava me desenvolver. Então, teve momentos que tinha eu para ser promovido e mais 2, 3 pessoas. E me escolheram. Né? Uma aliança com Deus? Sim, mas preparação. Né? Foram pouquíssimos, eu não lembro de desafios profissionais que eu não tenha superado, pela graça de Deus, entendeu? Então, máquina que quebrava de madrugada, me ligava, eu chegava lá e botava para rodar. Mas por quê? Estudando. Então, abri mão de muito lazer, abri mão de muita viagem, abri mão de muito feriado. A pastora casada comigo, né, no último ano de faculdade, eu não ia em nenhum evento familiar. Nossa. Me preparando. Aí, quando apareciam os desafios, você estava preparado para dar conta. Agora, analisa, né, um diretor, um gerente. Ele olha para baixo, cara, eu tenho aqui o filho do meu sobrinho, ou primo de não sei quem, mas ele não vai dar conta do recado, velho. E hoje a gente está num mundo que não adianta você levantar quem é amigo, porque a hora que o chicote está lá, você precisa de quem resolve. Exato. Então, eu passei, igual todo mundo passa, de ter lá o primo, não sei quem, cunhado e afim, e me levantaram. Porque você começa, muita dedicação, muito esforço, e o cara fala, eu tenho o sobrinho, que não vai resolver. Então, assim, quando eu tiver que dar resultado, eu não vou ter indicador para mostrar, porque esse cara não resolve. E tem o Bedore aqui que vai resolver. Aí Deus faz alguma coisa também, né? E ele vai lá e... O que eu quero dizer com isso? É que não importa onde você esteja... Cara, eu estava numa igreja de 2.000 pessoas quando fui separado da presbítero. O que a gente tem que entender é a nossa caminhada com o Senhor. Então, assim, minha aliança financeira com o Senhor, sempre em dia, dízimo, oferta, fiz propósito de dar até dízimo antecipado, né? Então, não, Deus vai me dar promoção, eu já começava a dizimar com aquela promoção, aí depois a promoção acontecia. Votos que Deus foi me ensinando, foi falando comigo, eu fui me posicionando. E também dedicação, e me esforçando. Quando chegava, né, a oportunidade, né, a promoção, a oportunidade ministerial, ela é a junção de 2 coisas, né? A necessidade e a capacidade. Então, surgiu uma necessidade, seja profissional ou ministerial. E você mostra que você tem capacidade para resolver aquilo. Quando você junta essas duas, cara, tem uma vaga de emprego lá na Cato, no site que seja, de R$25.000 por mês. É uma necessidade. Sim. Eu tenho essa capacidade? Eu acho que não. Aí você vai estudar os 3 idiomas e tal, lá, tal, lá. Quando você surgir a necessidade e você tiver a capacidade, é aí que surge a oportunidade. Exato. Né? Então, você vê que você precisa fazer o quê? Eu tenho controle sobre a necessidade? Não. Surgiu uma vaga de gerente amanhã, a necessidade de um casal de presbítero na igreja, a necessidade de um casal de pastor para enviar. Eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle sobre a capacidade. Então, quanto mais eu me profissionalizar, quanto mais eu estudar, quanto mais eu me desenvolver, passar pelos meus desertos, superar os meus desafios, vencer meus pecados, vencer meus demônios, eu vou vencendo isso. Né? Então você vai aumentando a capacidade. A hora que a necessidade aparecer, é o que Jesus falou, não faz sentido você pegar uma candeia e esconder debaixo do cesto. Sim. Na hora certa, ele vai pegar a candeia e vai colocar para iluminar tudo. Exato. Então, e eu vivi isso nitidamente, profissionalmente. Quando chegou a hora de casar, Deus me entregou. Quando chegou ministerialmente,
O pastor Giba, meu pastor, tinha inúmeros casais que ele podia ter enviado para cá. Uhum. Né? Mas Deus tocou no coração dele e era um momento que, enfim, o que eu quero dizer aqui? Menos vitimismo, entendeu? Menos vitimismo. Ah, não, nunca ninguém me escolhe, nunca ninguém me vê, nunca ninguém... Meu, cuida da sua capacidade. Faz por onde ser enxergado, né? Isso. Então, assim, eu quero ser, cara, produtor de não sei... Beleza, vai estudar, cara, vai ser o melhor naquilo. A hora que surgir a necessidade, meu irmão, é só Deus assoprar. Né? É a questão Então, do chamado, né? Se você não busca... você vai se desenvolvendo. Então, a hora... Quando surgiu uma necessidade de alguém pregar diante de um movimento do Espírito Santo, Pedro estava pronto. Uhum. A hora que ele pregou, 3.000 almas. Mas ele se submeteu a treinamento 3 anos e meio. Sim. A hora que surgiu a necessidade, Pedro estava pronto. A hora que surgiu a necessidade de um apóstolo da igreja, a igreja que não era judaica, né, da igreja gentia, o apóstolo Paulo estava pronto. Então, assim, a gente tem que ir, né, nos desenvolvendo ali. Aí o que é isso? É bumbum na cadeira, cadeirinha, mesa e mergulhar. Mergulha, mergulha, mergulha. Se desenvolve naquilo que Deus te chamou para desenvolver. Né? Ah, mas esse não é meu chamado, é evangelístico, então vai para a rua, vai fazer. Exato. Ah, eu quero ser o melhor construtor, mestre de obra, então vai lá para a obra, vai Em aceitar algum tijolo. lugar precisa sagrar, né? Isso, vai ser, porque a hora que surgir a necessidade, você vai estar pronto e aí acontece a oportunidade. Né? Exato. Então, é outra batalha dos nossos dias, né? O vitimismo também, né? Ah, não, que não aparece, que lá só é promovido o tio, o parente. Eu passei pelas mesmas situações, todo mundo passa. Por que uns vão, outros não vão? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Uhum. Por que não aconteceu comigo? Vamos estudar, buscar em Deus, Deus vai dar a resposta. Ele tem promessas. A promessa bíblica para nós é colocar por cabeça e não por cauda. Sim. Então, buscar, né, o que está acontecendo, que vai chegar um momento que ele vai fazer. Essa questão da busca, eu já ouvi muita gente falando que presta tanta atenção em outros orando que chega a se perguntar se sabe orar. E eu acho que isso é tão interno, tão eu e Deus, tão natural, né? Você orar é você conversar literalmente aqui como a gente está conversando. Não existe uma forma específica, acredito eu, de orar a Deus. Não existe tipo, Senhor, meu Deus e meu Pai, ou Papai, fala aí, cara, ou Truta, manda do céu, entendeu? Cada um tem a sua personalidade, o seu jeito, né? Mas eu já vi muita gente deixar de seguir realmente o seu chamado, algo que estava ali dentro do coração, por não saber orar. Por falar, eu não sei como é que eu vou pedir isso para Deus. E é uma coisa que eu gostaria de ter compreensão. Eu vejo, agora falando um pouquinho de onde veio isso, né? A forma correta de orar e essa cultura, né? A igreja, agora falando da igreja maiúscula, né? A igreja com letra maiúscula, ela veio de um extremo da graduação, da capacitação, ou seja, da formalidade. Então, tudo tem uma forma certa de se fazer, uma exegese, que é a interpretação bíblica de uma forma perfeita, né? Uma hermenêutica. Então, a oração ela tem que ser, né? Excelso tal, Senhor, né? Deus e tal, e tal, e tal. Aí nós vemos que essa formalidade toda, né? Ela foi muito viva na igreja por muitos anos, né? E aí se criou esse estigma, né? A oração, que é uma questão mais simples, ela é a conversa com o Senhor. Então, realmente não vai... a conversa de relacionamento, né? Ela é uma conversa de, pai, tô aqui, quebrado, Exato. arrebentado, né? E ser realmente um bate-papo, né? Uma conversa de quem está buscando intimidade. Então não tem uma forma correta, não tem... Depois você pode, orando, por exemplo, eu queria orar 1 hora por dia. Igual Jesus falou, nem por 1 hora, né? Aí realmente, se você for orar sem buscar nenhum tipo de instrução, 1 hora, quem já tentou aí sabe, né? Você começa a orar 5 minutos, 10 minutos, você olha no relógio e fala, passou 3 horas. Não, né? Mas por quê? Aí Jesus ele nos dá uma direção. A oração do Pai Nosso, eu fiz até uma série sobre isso. Sim, muito legal, por sinal, gente. Por favor, vão lá. Luiz Bedori, se inscrevam e vão lá futucar. Dá uma cutucada lá. Aí, o judeu ele tem uma... Oração é isso, respondendo a tua pergunta, é conversa com o Senhor. Só que de repente você começa a orar, pai, meu truta, meu brother e tal, chega uma hora que acaba. Né? Você fala,
como que Jesus pediu para orar pelo menos 1 hora, né? Nem por 1 hora. Sim. Aí é para isso que existe o estudo sobre oração. Talvez orações mais específicas, assim, sobre uma manifestação demoníaca. Aí tem orações específicas. Sim. Uma coisa Sim. é oração de intimidade, essa daí você conversa do jeito que você, como se estivesse conversando com o seu pai, com a honra e o temor que é digno, né? Sim. Mas como um pai. É muito real esse relacionamento entre pai e filho. O relacionamento meu e com meu pai. Eu tinha temor dele, eu sabia até onde eu podia ir, até nas brincadeiras, né? Não podia chegar no meu pai dando pedala Robinho. Não faz sentido, não Faz é, sentido, né? não. Mas uma brincadeira ou outra, um empurrãozinho e tal, legal. Sim. É afinidade, né, e tal. É até onde o respeito deixa, né? É isso aí. Então é a mesma coisa. Com Deus é a mesma forma. Você tem um momento, tem a linha tênue que separa as coisas ali. Só ter esse cuidado, né? Para não vulgarizar também. É o teu pai, mas ele também é Deus. Sim, sim. É isso. Relacionamento de intimidade e temor. Sim. E aí depois tem as orações específicas. E aí, é aí que vale a pena você estudar um pouco mais. Então, cara, como eu oro 1 hora, você não vai ficar 1 hora falando santo pode ser, mas chega uma hora que... Às vezes um louvor te encaminha, né? Também por esse caminho, né? Agora, a oração do Pai Nosso é muito legal, porque é a oração modelo, inclusive, tá? Né? É a oração que nos deixou como referência. O judeu, né? Não tem como fugir disso, porque a Bíblia é um livro judeu. Né? Então, a gente está falando de cultura judaica. Sim. Eles têm algumas técnicas para decorar as coisas. Uma delas é quando você coloca um nome, uma palavra, né? Então, sei lá, Luiz. Aí você coloca labor, e aí você coloca, sei lá, urso, e você coloca umas palavras que... Eu esqueci o nome disso agora. Tem um nome para isso. Você coloca as letras assim e vai falando... se puder dar uma olhada no Google aí, você me ajuda. E aí você faz aquele esquema. Eles usam muito isso, eles que criaram isso. Sim. Aí depois você pega e também você monta frases decoradas para montar conceitos. Sim. Então você decora a frase e cada frase te lembra um conceito. Sei lá, um judeu vai decorar a operação do coração. Ele decora uma frase. Isso é técnica de memorização. Sim, o branding também entra nisso, né? Que você vai ter várias ideias sobre uma determinada coisa. Aí ele pega ali e faz essa forma dele decorar, uma técnica de memorização. O Pai Nosso é isso. Então, Pai. Cara, ele é Pai meu, ele é Pai de todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ele é nosso. Então ele é do negro, do branco, do gordo, do magro, então é todo mundo, já dá a sensação de unidade. Pai Nosso, que estás nos céus. Por que estás nos céus? É porque ele está num lugar físico limitado? Ou não? É porque ele está numa região onde tudo é eterno e consumadamente perfeito, e nós estamos na terra onde tudo é limitado, né? E que a gente tem que buscar e romper e fazer essa conexão. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Como que pode o nome de Deus ser mais santo do que ele já é? Como que ele faz isso? Usando a nossa vida. Quando nós refletimos a glória dele nessa terra, nós santificamos o seu nome nessa terra. Então você começa a ter noção. Pai Nosso que estás nos céus. Então você começa a ter Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, porque ele fez coisas na minha vida para santificar o nome dele. Então ele me libertou, falar de mim, da questão de toda a questão sexual que eu comentei, né, das dificuldades, ele me libertou, e ele começou a fazer milagres. Então é um excelente momento para você orar por gratidão. Aí você pode ficar um bom tempo lembrando daquilo que Deus já fez na tua vida. Obrigado por isso, obrigado por aquilo, por aquele milagre, pelo casamento, pelos filhos, pela saúde, que está santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino é projetos. Aí você pode orar um bom tempo, cara, projeto profissional, projeto ministerial, projeto... então, você pega o Pai Nosso, ele é um guia de oração, e aí, meu... Literalmente, né? É fenomenal. Aí vale a pena. Te leva a vários âmbitos. Aí aí você é interessante, até eu falo isso na série. Normalmente a gente é ensinado a orar como? Cara, você tem que começar se arrependendo por pecado. Só que, você já vai entrar naquele momento de oração. Deus, eu sou miserável, podre, só o bagaço, que lixo humano que eu sou. Não lembro nem o nome do nome lá, com as coisas. E, né, e tal. Você achou aí? Não achou? Depois você coloca na descrição em algum lugar aí. Depois do Covid, minha memória nunca mais foi a mesma. Aí a gente pegou e você começa, eu sou um lixo, sou uma porcaria, não sei, cara, que essa oração vai ficar depressiva, angustiante. Você percebe que Jesus, ele deixa o perdão do pecado lá no final.
Então a gente tem necessidade de perdão de pecado, mas não precisa começar. Deus já Sim. sabe que você tem muito Sim. problema. Mas lá embaixo, né, Você pode iniciar com os desejos do seu coração, né? Com algo que você almeja. Se você não tem família, você querer uma família. Se o você que é não o venha a tem nós o teu reino. filhos, né? Venha a nós o teu reino. Você Exato. começa. O Deus tem uma família. Deus tem projetos, né? Sim. Então você começa. É muito importante começar com a gratidão. Sim. Né? Então, isso é linha, isso. Não, isso é simplesmente uma ferramenta que Deus deu para nós orarmos por um tempo. Sim. Tem a oração de relacionamento, que é o bate-papo com o pai ali e tal. Mas dá para você estruturar melhor, para você passar um longo tempo. Você conseguir desenvolver esse relacionamento. Vai chegar um momento que talvez você já se perca aí na presença de Deus, e glória a Deus por isso, mas nem sempre vai ser assim. Sim. Então tem momentos que você vai começar a orar, a glória não vai vir, a presença não vai vir, e a ideia é orar sem cessar. Exato. Então, assim, Até que ele venha. Né? até que ele vem. Então, quando o Espírito não nos mover, tem a palavra para você se respaldar, né? Sim, sim. Bom, vamos ao que interessa, né? Tocar fogo no cuscuz, que pelo amor de Deus. É isso mesmo. Vamos ouvir um som de sanfona gostoso. Então, Vamos entrar no clima aí nordestino, nordestinês. Falar até papagaio fala, né? Vamos lá ouvir o som dessa sanfona, o choro, como diz dessa sanfona. Galera, não é pouca coisa não, hein? Vamos lá. Agora o pessoal da técnica aí que se vire, porque sanfona é muito chato para equalizar. Dá certo aí? Vamos lá. Tem sede buscar, beber água purificar, água de si uma fonte que jamais se acabará. Ele que tem sede buscar, beber água que precisar, ter água de si uma fonte que jamais se acabará. Fonte de água viva, o Senhor, e a água é o Consolador. Eu juro com o fogo do Senhor, preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Eu juro com o fogo do Senhor, preciso de ti. Que lindo. Vamos mais um baiãozinho agora. Que lindo, né? Maravilhoso. Bom, voltando aqui,
Vamos saber agora do seu discipulado. Qual foi a ideia? Como foi? O que te levou a criar o discipulado de um canal para uma igreja local? A pandemia deu um turbo nessa situação, né? Mas o que o Espírito Santo falou no meu coração é que a igreja brasileira, né? Ela basicamente já não precisa mais ser evangelizada. Claro, nós apoiamos o evangelismo, temos ministérios de evangelismo na igreja, mas ela precisa ser discipulada. Então, nós temos um número de desigrejados no Brasil absurdo. Muita gente, como você comentou, magoado com um parabéns de aniversário que não recebeu, até situações mais graves. Sim. Pastores que abusaram, né, situações pesadas. Então a gente tem muito desigrejado hoje. Por quê? Falta de discipulado. O pastor Luciano Subirá falou uma frase muito forte. Ele disse, melhor nós não termos líderes do que termos líderes, né, que sejam imaturos, que não sejam prontos, porque envergonha, né? Então nós vimos que essa falta de maturidade espiritual, de caráter, quando ela foi crescendo e chegou, né, nos pastores, que é outra vertente também, né? Há alguns anos atrás, 30, 40, 50 anos, o título pastor era de honra, cara, o cara é pastor. Algo muito importante. Às vezes era usado até como um aval para empréstimo, porque o cara vai pagar, o cara é um pastor, vai né? honrar, né? Vai honrar e tal. E aí chegou hoje no momento que, na verdade, virou, né, uma ofensa, né? Exato. Infelizmente. Porque usaram desse nome assim como médico, assim como qualquer outra profissão, né? Acabou caindo no descrédito. Analisando nessas situações, eu comecei a observar que o que eu poderia fazer para isso? O que está ao meu alcance, que é a igreja que eu pastoreio. Sim. E aí eu comecei a incentivar o discipulado. O que é discipulado, né? É claro que não é no formato ideal. O ideal seria sentar realmente numa mesa, né? Mas usando a tecnologia para isso. Então, Deus me conduziu a entrar nesses detalhes. Um detalhe que a gente abordou muito, né, na nossa realidade aqui para a igreja local, por exemplo, muitas pessoas ficando machucadas, porque quando a igreja tinha 150, 200 pessoas, você consegue dar atenção para todo mundo, o pastor consegue no aniversário de todo mundo, você consegue. Quando você vai para 400 e poucas pessoas, a gente chama o quê? De cultura pastoral para cultura apostólica, né? Então, o formato da igreja ela é diferente, né? Então, a situação ela é outra. E eu via que isso realmente era uma barreira muito grande e que pessoas se machucariam. Elas estavam se machucando e iriam se machucar. E eu orei até para o Senhor se era realmente para nós irmos para uma igreja apostólica, ficar, né, grande. E aí ele confirmou algumas vezes que era o caminho, então eu precisaria preparar essas pessoas para tentar amenizar, né, as feridas. Algumas pessoas chegaram, poucas, mas chegaram e falaram, pastor, eu gosto de igreja pequena, né, eu gosto ali do pastor comigo comendo um cuscuz, comendo ali no bate-papo. É muito bom. Mas eu falei, não, tudo bem, mas não é o formato. Eu não vou conseguir estar em todos os cuscuz por aí. Não A vou visão conseguir. é outra, né? É um outro formato. Então, amém. E foram tocar as suas vidas. Então, nesse momento que eu comecei a fazer esse discipulado, que era isso, né? Montar uma estrutura, uma câmera, duas. O responsável por essa gravação ajudou bastante lá. E aí a gente começou a tratar, então eu colocava ali temas, né, que Deus foi me coordenando, o primeiro, e aí a gente foi justamente discipulando para quê? Para prevenir, né, desilusões, decepções, e para promover um amadurecimento. Hoje é um problema, né, na igreja o discipulado. Discipulado é você sentar numa mesa, sentar num ambiente mais íntimo e transferir, né, o conhecimento. E o discipulado ele tem uma categoria que eu não consigo fazer isso online, que é o da convivência. Então, o verdadeiro discipulado, você tem a teoria. Então, igual Jesus fazia. Amar os seus inimigos como, né, a si mesmo, ou amar os seus inimigos. E aí, no dia a dia, ele amava os inimigos, ele ajudava os inimigos. Então, o discipulado é isso, você transfere conhecimento e, né, o discípulo, essa diferença de aluno para discípulo. O discípulo ele tem que estar junto para ver. Eu não consigo estar junto com 300 pessoas ou 200, né? Então, eu transfiro a teoria e quem vive perto de mim, né, vai absorvendo o que dá para se absorver. Mas o discipulado, ele tem é uma necessidade da igreja. Hoje, nós temos um Brasil quase evangelizado, né? Não tem números, eu não lembro agora, 60%, 70%, mas é muito desigrejado.
Porque em algum momento faltou a maturidade. E eu falo até de líderes, né? Pastores que chegaram numa posição de liderança, e aí, sei lá, ele confundiu ser pastor com ditador, né? Então ele se confundiu, agora não, agora eu falo, você obedece. Então ninguém tem voz aqui, eu que mando, eu sou o anjo da igreja, você cala a boca. Infelizmente, algumas igrejas, né, alguns ministérios, eles levam bem a sério essa questão de ditadura, né? Porque não posso usar calça, em hipótese nenhuma, eu posso raspar a axila, enfim, né? Coisas que, assim, não julgo, né, quem gosta e quem segue, mas não é bem por aí, né? É interessante essa... Então, o discipulado ele te dá essa base, né, esse fundamento, igual os fatores que você colocou agora. Você vê que são muito mais questões de personalidade porque não está na Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado. Exato. De repente, o cara que criou isso, né, ele era um perfeccionista ao extremo. Então, cara, para ele não, a pessoa não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode... E ele transferiu isso, ou às vezes até Deus pediu para ele. É porque tem coisas que Deus pede pra gente. Ele falou, ó, para de ir tal lugar, ou para de usar tal roupa. Ele pede para nós. Mas isso não pode virar doutrina. Né? Então, assim, se Deus pediu para mim que eu não faça mais tal coisa, isso não tem fundamento para virar doutrina. Então, o discipulado ele ajuda a gente a entender essas diferenças, cara. O que é visão da igreja e o que é realmente que está na Bíblia, né? E o discipulado ele produz até lideranças maduras, né? Porque quando chega um cara numa posição dessa, ele não entendeu que é algo que Deus pediu para ele. E aqui não pode virar doutrina. Ou, na verdade, o reino dos céus, quem é o maior que seja o menor. Então, né, às vezes, eu tenho chamado pastoral. Cara, você gosta de estar na igreja? Porque um pastor, você vai ficar na igreja 8 horas por dia ou mais. Sim, sim. Então, você já analisou alguns fatores? Então, você vai amadurecendo. Por quê? O ser humano tem a visão romântica das coisas, né? Já percebeu? Então, assim... casamento. Casaram se foram felizes para sempre, né? Quem é casado sabe que a coisa não é mais ou menos... Senhor da glória. Aí, então, a mesma coisa é o chamado. O cara, não, eu vou ser pastor, que aí, todo mundo vai ter que aplaudir Jesus. O primeiro pensamento virei crente, agora tô santo, não tenho mais problema nenhum, a minha vida zerou. Acabou. Só que não, né? Então, essa vida romântica que o ser humano tem, né, é terrível. Porque aí quando você chega no chamado pastoral, cara... O telefone toca de madrugada, né, a instabilidade financeira, porque você depende de Obagirê. Todos os desafios, as pessoas esperam de você um padrão mínimo como pastor, então há uma expectativa que você tem que corresponder porque você é um pastor. Então, assim, toda a demanda que é colocada sobre um pastor. Então, no discipulado você vai preparando as pessoas para isso. E quantas vezes no discipulado pessoas falaram, pastor, eu achava que eu tinha chamado pastoral, mas eu não tenho. Tem 5 formas, né, de saber disso. Isso. A Samela, inclusive, esteve aqui e falou muito bem, né, dos seus ensinamentos. Inclusive, ela obviamente participou, né, do discipulado. E a gente quer saber. Conta mais sobre isso, pastor. Muito bom, né? Eu amo também falar sobre esses assuntos. Então, assim, Efésios nos diz que nós temos 5... a igreja tem 5 ministérios, né? Então nós temos um mestre, eu vou te ajudar para você decorar. O mestre é o mindinho, por quê? Porque ele entra em alguns lugares que os outros não entram. Então ele vai em alguns lugares lá que... Então você lê a Bíblia e você fala, não, cara... levem muito a sério assim em lugares, tá, gente? Olha só, cara, como que esse cara leu isso aqui nesse texto que eu li a minha vida inteira e não entendi? Porque o mindinho vai em lugares que os outros não vão. Aí nós temos o chamado pastoral, que é o da aliança, né? Então o pastor ele vai responder por essas vidas, ele tem uma aliança que Jesus confiou às ovelhas, né, dele no chamado pastoral. O evangelista, ele é aquele cara que vai onde os outros não vão. Então ele vai lá na Cracolândia, no meio da buraco e tal, lá na célula da praça, do parque, lá. Então ele vai, né, mais longe que os outros, tal, então fica fácil de você lembrar. Esse é o profeta, né? Que ele aponta o problema da igreja ou o destino. Né? Então, a igreja está com problema aqui e aqui lá, e ela tem que ir para lá. Né? Então, ele dá... Mas o profeta tem que lembrar que quando ele aponta um, ele tem 3 virados para ele. Né? Então, é um ministério de bastante temor também. E o apóstolo, né, que é o dedão, por quê? Porque o mestre, ele vai falar, está faltando ensino na igreja. Está faltando ensino na igreja.
O pastor tá falando, tá faltando amor, tem que amar as vidas. Tem que... O evangelista, ninguém é evangelista daqui, meu, essa igreja é tudo religiosa, tem que sair das quatro paredes. E o profeta tá falando, tá todo mundo em pecado. Tá todo mundo aqui. A pecado, irmã, como é que é? Meu, aquela eu irmã vi lá. a irmã, como é que é o nome da irmã, gente? Ela é. Eu vi essa Vou irmã. falar que é bizarro, né? Mas Então, assim, tem coisas que ela fala que tem até coerência, mas tem coisa, gente, pelo amor de Deus. Então, Ela tá aí- famosa por aí. Tá. Aí o profeta, ele é o cara que fala, né, do Aham. problema e tal, mas ele também tem que dar destino. Não adianta você Uhum. falar, ó, tem pecado aqui, pecado vai, meu, se arruma porque tem, né? Uhum. Então você sempre vai ver, no profeta bíblico, é sempre apontando o problema, mas para um destino. Sim. Então, né, se arruma porque tem um propósito. Então imagina esses quatro aqui arrumando treta. Tá faltando ensino, tá faltando amor, tá faltando evangelizar, tá faltando santidade. Aí vem o apóstolo, né? Então o apóstolo ele conversa frente a frente com todos. Com todos. Então ele vai lá com o mestre e fala, cara, você precisa ensinar, mas também tem que amar, tem que evangelizar, tem que trazer o reino de Deus para a terra. Uau. Então o apóstolo tem essa função. A igreja no mundo, Uhum. ela viveu muito tempo só o pastoral e o mestre. Talvez uns 300 anos. Uhum. Então a reforma protestante começou em 1500 e pouquinho ali, né? É que 1517. Aí, por muitos, 300 anos, ficou só pastoral e mestre. Pastoral e mestre, pastoral e mestre. Então, aí chegou ali em 300, depois com Charles Finney, uma galera boa, começou o evangelismo, com poder já. Uhum. Já tinha milagres e a coisa começou a acontecer. Sim. O profético e apostólico é novo. Né? Ministério profético e apostólico tem 30, 40 anos. Então, a gente interpreta que é Deus restaurando os 5 ministérios. Né? Uhum. Porque a igreja ficou manca. Ela ficou 300 anos com 2, que não havia aquele avanço, né? Aquela coisa. Sim. Aí, com os evangelistas vieram os grandes avivamentos, né? Muito poder de Deus derramado e tal. Aí veio o profético, né? E o apostólico. Aí nós vimos que realmente Deus está restaurando para quê? Ele está vindo, né? Com Então a gente certeza. começa a ver que ele está restaurando os 5 ministérios. E aí é legal você entender onde você está. Muito Muitas bacana. vezes o cara não tem familiaridade com exposição, com microfone. Então, assim, ele pode ser um evangelista, ele pode ser, né, um profeta que vai ali agir nos bastidores. Então, é fundamental que nós vamos nos encontrar em algum desses lugares, né? Uhum. Dentro da igreja, da forma de organizar a igreja. Às vezes, por exemplo, você vai falar, pô, mas eu gosto de arrumar a igreja, de zelar pela igreja. Uhum. É o chamado pastoral. Então, você está arrumando cadeira, está limpando, está deixando para quê? Para que as pessoas se acheguem, se assentem e ouçam a palavra. Né? Então, cara, eu não gosto muito de... Eu conheço alguns irmãos que têm aversão a microfone, mas são excelentes estudiosos, né? O apóstolo Rina tem uns 3 lá que eu sei. Os caras montam todo o material teórico. Aí o apóstolo Rina valida e transmite aquilo em aula. Sim. Então, tem o seu lugar no corpo. Né? Todo mundo tem o seu lugar no corpo. A gente só precisa buscar em Deus aonde que a gente se encaixa. Sim, E o discipulado tem muito disso, né? Porque você vai transferindo a função de cada um, o que significa o ministério, a maturidade, né? Realmente promovendo Cristo nas pessoas, né? E aí você consegue levá-las à maturidade para exercer o ministério. Exato. Que top, né, gente? Conhecimento é isso, né? É ter noção e norte de tudo que se faz. E para você que não sabe orar, para você que quer saber, né, quer entender mais qual o seu chamado, qual o seu ministério, qual a sua visão espiritual, tá aí uma dica, né? Entrar na página do Sr. Luiz Bedore e dar lá uma fuçada que tem bastante conteúdo bacana, gente, muita coisa legal mesmo. E o que eu quero dizer é que a gente tá chegando no fim, infelizmente. A conversa tava muito boa, mas, né? Enfim. E uma coisa que eu gostaria de saber. Lá no comecinho da sua conversão, existiu algum versículo bíblico ou algum louvor, algo que te chamou mais atenção e ficou ali na tua mente gravado? Provérbios, né? Na multidão de conselhos a sabedoria. Então eu gosto muito desse desde o início, né? Toda decisão, seja que nem casamento. Né? Tinha uma menina que eu era apaixonado, minha mãe me deu conselhos e eu ouvi a voz de Deus, casei com a minha esposa. Esse versículo ele travou todas as áreas da minha vida. Então eu vou tomar uma decisão profissional, vou tomar uma decisão ministerial. Na multidão de conselhos há sabedoria. É impressionante. Então
cada ser humano, Deus colocou uma centelha divina dentro dele. Ele vai ter alguma coisa a acrescentar. Então, que nem eu vou tomar decisões na igreja, eu junto os presbíteros, eu ouço, cada um toma uma decisão depois, né? Esse versículo ficou cravado no meu coração. Então, vida profissional, vamos mudar de empresa ou não, ouçam os pais, cara, né? Ouçam, porque eles querem... Nessa terra, né, uma das únicas pessoas que você pode ter a plena convicção de que quer ver você vencer, né, você chegar no propósito, são os pais. Mas às vezes, com a visão limitada deles, eles vão dar conselhos que não serão bons, mas não é porque é mal, é porque, por exemplo, eu sempre ouvi que eu tinha que fazer faculdade. No mundo de hoje, eu já não sei se esse é o melhor conselho, sinceramente. Sim. Analisando o cenário hoje, para a minha geração, realmente, o curso superior mudava a história. Hoje já não é uma verdade. Então não adianta eu ficar na minha filha falando, tem que fazer faculdade. Para minha mãe, e para mim mudou tudo, cara. Abriu minha mente, né? Explodiu, foi fenomenal. Essa ainda é um paradigma dentro de mim muito forte, que eu acredito que tem que ter um curso superior. Mas não é necessário mais hoje, né? Você vê quantas pessoas que se desenvolvem, né, autodidatas e tal. Até teve um dia que o Luciano Subirachs falou isso. O filho dele chegou para ele, alguma coisa nesse sentido, né? Um filho chegou para o pai e falou... Sabia que o Zuckerberg, né, do Facebook, largou a faculdade lá de Oxford no 3º ano? Então, pai, eu não preciso fazer faculdade. E aí o pai virou e falou, você primeiro entra em Oxford para depois você desistir de fazer uma Oxford, né? Então, eu vejo que é muito nessa época, porque é muito fácil, não preciso fazer. Sim. Eu acredito muito nessa. Sim. Mas é algo para você conversar, né? De repente, pai, se a Pietro dia virar para mim e falar, não vou fazer um curso superior, eu quero... e aí eu vou guiá-la, vou direcioná-la, porque eu quero dizer o seguinte, por isso que é multidão de conselhos. Então, o pai vai dar uma direção. Filha, eu acredito que a faculdade é importante. Mas ela pode ouvir a direção de um líder dela e de profissionais da área que ela quer trabalhar. Sim. E aí ela vai tomar, né, vai analisar essa multidão de conselhos, buscar o conselho do conselheiro dos conselheiros, que é o Espírito Santo, e tomar a decisão. Mas esse versículo me marcou e ele é toda a palavra de Deus né? Mas ele é um versículo remo, assim. Toda decisão eu gosto de entender um pouco mais o cenário, ouvir várias opiniões para tomar uma decisão. Isso te dá uma visão de um todo, né? A gente tem uma forma de ver o mundo, né? De acordo com a tua personalidade, com as tuas experiências, com os teus traumas, que não é a única perspectiva, né? O mundo ele tem várias perspectivas. Então, eu posso olhar essa taça aqui, né, e falar, cara, ela tem esses detalhes, ela é circular, ela cabe aqui talvez os 200 ml, e beleza. Aí você dá para outra pessoa, ela fala, não, mas ela tem um vinco aqui no meio, então ela foi feita assim, ela tem essa deformidade aqui, os perfeccionistas, né? Então ele já vai dar uma outra visão, né? Aí o outro vai olhar, não, ela não é de cristal, porque não apita e sei lá o quê. Então aí você pega todas essas perspectivas e pode chegar, né, numa conclusão de como realmente é a bendita da taça. Então esse é um versículo bíblico muito forte e eu creio que vale a pena guardar no coração. Profissional, ministerial, vai casar, cara, ouve a opinião da tua mãe sobre aquela pessoa que você quer casar, vai tomar uma decisão de vai mudar de cidade, ouve a opinião das pessoas, porque na multidão dos conselheiros há sabedoria. Amém. Se Deus tem 24 anciãos, né? Porque nós não podemos ter alguns também. Exatamente. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui, né? Esquentando cuscuz com a gente. E se você não é inscrito, por favor, se inscreve. E se você já é inscrito, por favor, mete o like aí e compartilha para todos os seus amigos. Por favor. Estejam aqui de novo no próximo Cuscuzeira Podcast. Tchau, tchau. Tchau, valeu.